Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em pau-dia. Capítulo 211, Super Prato de Frutas. 12 de agosto, ano 198 do calendário da Aliança, outono. Após mais de 8 meses de crescimento e desenvolvimento, tudo no rancho gradualmente se estabilizou. Com a chegada de muitos novos Pokémon, a carga de trabalho no rancho foi bastante reduzida. Naoki não precisava mais fazer tudo sozinho, como no começo. Os irmãos Indeedee mantinham a casa e o rancho em perfeita ordem. Além de cuidar das necessidades diárias de Naoki, seu lugar favorito para passar o tempo era a taverna Pokémon. Nas terras agrícolas, o Diglett cuidava da aração e o Dragonite da rega. Naoki nem precisava mais colher as plantações à mão. Graças às habilidades psíquicas dos irmãos Indeedee, eles podiam usar sua telecinese para colher as plantações maduras, empilhando-as cuidadosamente no pasto. Com tudo correndo tão bem, o dia a dia de Naoki ficou muito mais fácil. Sua rotina agora envolvia brincar com Pokémon ou sentar no jardim, tomar chá e ler. A vida era, em uma palavra, confortável. Naquela tarde, um novo lote de frutas amadureceu no pomar. Como todas as frutas das árvores de casa já tinham sido comidas, Naoki pegou uma cesta e saiu para colher mais algumas. Enquanto caminhava pelo pomar, cercado pela doce fragrância das frutas maduras, Naoki não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração. Não importava quantas vezes ele visse, a visão dos galhos carregados sempre o impressionava. As árvores frutíferas cresceram surpreendentemente rápido. Apenas 7 dias após a colheita do primeiro lote, o próximo lote já estava maduro. Não é de se admirar que as frutas sejam tão baratas aqui. Naoki murmurou para si mesmo, lembrando-se de que uma única fruta no mercado custava apenas cerca de 20 Pokédólares. As árvores frutíferas selvagens também devem ser assim, pensou ele. Com tamanha abundância de frutas e bagas, os Pokémon selvagens que vivem nas montanhas e florestas devem estar bem alimentados. Mais frutas douradas e prateadas? De repente, Naoki notou um cranberry dourado pendurado em uma das árvores. E não foi só isso. Em uma árvore próxima, ele avistou um monte de banana berries douradas. Naoki ficou encantado e surpreso. Na última vez que ele colheu frutas, ele também encontrou algumas variedades raras de ouro e prata, que não eram fáceis de encontrar. Pelo visto, as chances de encontrar frutas raras eram bem altas. Definitivamente maiores do que a chance de culturas mutantes aparecerem no campo. Naoki deu um passo à frente e colheu cuidadosamente as frutas raras. Segurando a fruta brilhante nas mãos, uma nova ideia lhe surgiu na cabeça. Uma bandeja de frutas. Com base em suas observações nos últimos meses, ele percebeu que quando a qualidade e a raridade dos ingredientes eram maiores, os efeitos dos pratos feitos com eles também melhoravam. Nas últimas vezes em que colhera aquelas frutas douradas, não havia o suficiente para fazer muita coisa, e o incidente da asa prateada havia tomado a maior parte de sua atenção. Então, ele não pensou muito nisso. Mas agora parecia a oportunidade perfeita para experimentar. E se eu usar essas frutas raras para fazer um prato de frutas? Perguntou-se Naoki. Os efeitos do prato mudarão se eu usar essas variedades especiais? Naoki pôs mãos à obra imediatamente. Voltou para a cozinha com uma cesta cheia de frutas nas costas. O irmão Indeedee, que estava arrumando a casa, percebeu e pareceu um pouco confuso. Por que você está cozinhando de novo a essa hora? Indeedee se perguntou. Se ele se lembrava corretamente, Naoki já tinha comido vários sanduíches e uma tigela grande de mingau naquela manhã. Sentindo o olhar curioso de Indeedee, Naoki olhou para cima e viu a confusão estampada no rosto dele. Ele explicou rapidamente. Acabei de pensar em um prato novo. Bem, não totalmente novo. É mais como uma versão aprimorada de algo. Ao ouvir isso, Indeedee entendeu imediatamente. Ele assentiu sem fazer mais perguntas, mas não conseguiu evitar a curiosidade sobre o que Naoki estava fazendo. Então, enquanto ele continuava limpando a casa diligentemente, ele continuava lançando olhares furtivos para a área da cozinha. Naoki, completamente alheio à curiosidade sutil de Indeedee, concentrou-se em seu trabalho. Ele cuidadosamente selecionou todas as frutas douradas e prateadas da cesta e enxagou-as em água limpa, cortou-as em pedaços de tamanhos diferentes e organizou-os cuidadosamente em um prato de porcelana branca. E assim, um prato de fruta simples, porém deslumbrante, estava pronto. Os pedaços de fruta no prato brilhavam com tons dourados e prateados, parecendo absolutamente preciosos. Naoki olhou para o prato. No instante seguinte, informações sobre seu prato de frutas melhorado apareceram em sua mente. Super prato de frutas, a menos. Esta iguaria é feita com uma variedade de frutas. Ela combina sabores diferentes e é muito apreciada por alguns Pokémon. Efeito de cozimento, refinamento de habilidade grande. Após consumir, um dos movimentos do Pokémon mudará aleatoriamente. Com uma chance maior de aprender movimentos raros, também há a chance de esquecer um movimento que já conhece. Avaliação, refeição básica, fácil de fazer e uma ótima opção tanto para casa quanto para viagens. Uau, mudou mesmo! Os olhos de Naoki se arregalaram de surpresa. Ele rapidamente preparou uma versão normal do prato de frutas vermelhas e comparou as duas lado a lado. O nível do prato saltou de um C- para um A-, e o efeito de refinamento de habilidade também é muito mais forte, observou ele. Lendo a nota final, Naoki murmurou para si mesmo. A chance de aprender movimentos raros aumentou? Isso significa que o conjunto de movimentos dos Pokémon aumentou e agora eles podem aprender movimentos ainda mais poderosos?
Pena que ainda seja aleatório, suspirou Naoki. Essa parte o deixou um pouco decepcionado. O prato não oferecia nenhum resultado garantido, o que o tornava um pouco arriscado. Naquele momento, a irmã Indeedei entrou alegremente na casa. Ela avistou Naoki na cozinha imediatamente, e seus olhos brilharam de entusiasmo. Aie, vendo seu entusiasmo, Naoki sorriu e explicou. Este é um prato de frutas. Enquanto falava, ele percebeu que o irmão Indeedei, que estava por perto, também olhava curiosamente na direção deles. Ai ai? A irmã Indeedei olhou para as frutas douradas dispostas cuidadosamente no prato de porcelana branca. Parecia tão atraente. Posso experimentar? A irmã Indeedei lançou um olhar expectante para Naoki. Mas isso colocou Naoki em um pequeno dilema. Ele pensou por um momento e então explicou cuidadosamente. Isso não é comida comum. Quando um Pokémon come, há 50% de chance de aprender um novo movimento. Mas também há 50% de chance de esquecer um movimento que já conhece. Ai ai? A irmã Indeedei inclinou a cabeça, claramente confusa. Naoki riu. Isso te assusta? A irmã Indeedei balançou a cabeça rapidamente. Ai ri. De jeito nenhum. Ela olhou para a bandeja de frutas com os olhos cheios de curiosidade. Aian. Ela estava determinada a tentar. Naoki não se surpreendeu com o espírito aventureiro da irmã Indeedei. Mesmo sendo mais jovem, ela sempre fora animada e extrovertida com um amor por aventuras. No entanto, seu irmão não ficou muito satisfeito com a decisão. Seu olhar de desaprovação dizia tudo. Ai ai, você nem sabe tantos movimentos assim. E se você esquecer algo importante e ficar confuso? A irmã Indeedei estufou as bochechas e colocou as mãos na cintura. Ai ai, você é quem está confusa. Naoki piscou, confuso por um momento. Por que eles estavam discutindo de repente? Ele fez um gesto para que se acalmassem e disse com um sorriso. Não se preocupem, não é como se vocês fossem esquecer o movimento para sempre. É apenas temporário. Se praticarem bastante de novo, vão se lembrar logo. Naoki continuou. Por exemplo, Butterfree comeu isso e aprendeu o movimento do tipo elétrico teia elétrica. Ciclizar comeu e adquiriu cauda de dragão. Dragonite até aprendeu velocidade extrema depois de comê-lo. Mas depois, Dragonite ficou ganancioso e quis aprender mais golpes, então comeu mais frutas da bandeja. O resultado? Não só não conseguiu aprender nenhum golpe novo, como esqueceu a cauda de dragão que tanto se esforçou para dominar. Ficou tão chateado que quase chorou. Naoki riu enquanto compartilhava essa história da história sombria de Dragonite. Essas eram coisas das quais o irmão e a irmã nunca tinham ouvido falar antes. A atenção deles foi imediatamente atraída. Pela descrição vívida de Naoki e suas próprias experiências com Dragonite, eles quase conseguiam imaginar como Dragonite devia estar parecendo naquele momento. Frustrado e determinado. Ai ai? O que aconteceu depois? A irmã Indeedei não conseguiu evitar perguntar. Naoki sorriu e continuou. Bem, depois disso, Dragonite treinou dia e noite. Depois de uma semana de trabalho duro, ele finalmente se lembrou do cauda de dragão. Mas ele não ousou tocar na bandeja de frutas desde então, porque tem medo de esquecer seus outros movimentos. Nesse caso, você ainda quer tentar? Perguntou Naoki, olhando para a irmã Indeedei com um sorriso brincalhão. A irmã Indeedei parou pensativa por um momento, e então seus olhos brilharam de excitação. Ai ah, sim. Parecia uma experiência tão emocionante, e ela queria experimentar também. Ao ver seu entusiasmo, o irmão Indeedei suspirou, sabendo que nada a deteria. Mas como Naoki havia garantido que não causaria nenhum dano, decidiu que não precisava se preocupar muito. Ainda assim, uma parte dele estava curiosa. Será que a irmã Indeedei aprenderia um movimento novo ou esqueceria um que já sabia? Só não chore se esquecer de um movimento. Naoki provocou com um sorriso. Ai ah, eu não vou. A irmã Indeedei protestou imediatamente, inflando as bochechas em desafio. Ela era uma mordomo confiável e atencioso agora, não mais uma criança que chorava por pequenas coisas. Tudo bem, vamos tentar então, disse Naoki, acenando com a cabeça encorajadoramente. Ele havia registrado cuidadosamente os movimentos que os dois mordomos irmãos já haviam dominado. Os movimentos do irmão Indeedei eram poder armazenado, troca de habilidade, mão amiga, psíquico e mente calma. Os movimentos da irmã Indeedei eram poder armazenado, psíquico, mão amiga e metrônomo. Naoki relembrou esses movimentos enquanto observava a irmã Indeedei aproveitando o super prato de frutas. Uma mordida, 2 mordidas, 3 mordidas. Quando a irmã Indeedei terminou o prato inteiro, uma onda suave e mágica percorreu seu pequeno corpo de repente. O coração de Naoki disparou, seus olhos imediatamente foram atraídos pela energia brilhante que a cercava. Você aprendeu algum movimento novo? Ele perguntou com a voz cheia de excitação. A irmã Indeedei se concentrou por um momento, depois assentiu ansiosamente com os olhos brilhando. Ai ah, sim. O rosto de Naoki se iluminou de alegria. Nossa, que sorte! Ela tinha aprendido um novo movimento logo na primeira tentativa. Que movimento é esse? Naoki perguntou curioso. Ai ai. Não tenho muita certeza, admitiu ela, parecendo um pouco insegura. Mas após um momento de hesitação, decidiu demonstrar. Um brilho suave e rosado irradiou de repente de seu corpo. Naoki notou uma tênue lua crescente brilhando atrás da irmã Indeedei. Ele sentia algo extra no ar, uma energia mágica pairando ao redor dela. No entanto, em vez de se dissipar, a energia pairou no ar, como se estivesse à espera de um alvo. Quando esse poder misterioso foi liberado, Indeedei subitamente pareceu exausta, como se tivesse perdido todas as suas forças. Era uma visão semelhante à de um Pokémon que foi eliminado de uma batalha. Naoki piscou surpreso. Que tipo de movimento é esse? Pensou em voz alta. Uma lua crescente, o usuário perdendo energia. De repente, um nome incrível surgiu em sua mente, Dança Lunar. Dança Lunar é um movimento exclusivo do Pokémon lendário Cresselia. O usuário perde a capacidade de lutar, mas, em troca, cura todos os Pokémon da equipe e quaisquer problemas de status.
Será que a irmã Indéedei acabou de realizar aquela habilidade rara e mágica? Naoki ficou surpreso. A energia mágica que pairava ao redor gradualmente retornou à irmã Indéedei, restaurando sua vitalidade. Ela rapidamente recuperou a energia, parecendo revigorada, como se nunca tivesse se sentido fraca. Seu irmão, que observava preocupado, soltou um suspiro de alívio. Os dois irmãos então olharam para Naoki, esperando uma explicação. Acredito que o que você acabou de fazer foi a dança lunar, explicou Naoki. Ah, é? A irmã Indéedei piscou, confusa. Dança lunar? Naoki riu da confusão dela e continuou. Dança lunar é um movimento incrivelmente raro. Após usá-lo, o Pokémon sacrifica toda a sua energia e perde a capacidade de batalha. No entanto, ele restaura completamente a vida e remove quaisquer condições de status dos membros da sua equipe. Este movimento é exclusivo do Pokémon lendário, Cresselia. Cresselia. A irmã Indéedei não entendia completamente, mas sabia o suficiente para reconhecer a importância de aprender o movimento exclusivo de um Pokémon lendário. Seus olhos brilhavam de orgulho. Ela se virou para o irmão com um sorriso radiante, sua expressão dizendo: ai ai, não sou incrível? Seu irmão suspirou, mas sorriu suavemente, ai ai. Cheia de entusiasmo, a irmã Indéedei olhou para Naoki com expectativa. Ela queria tentar o movimento novamente. Naoki hesitou. Sinceramente, não recomendo usá-lo novamente, pelo menos não por enquanto. Dança lunar é um movimento lendário, e é raro um Pokémon conseguir reaprendê-lo se o esquecer. Como você ainda não sabe muitos movimentos, pensei que não seria um grande problema se você esquecesse um ou dois básicos. Mas agora com dança lunar, isso muda. Ai ah, a expressão da irmã Indéedei ficou hesitante. Após um breve momento de reflexão, ela decidiu não comer mais do prato de frutas, percebendo que não valia a pena arriscar esquecer um movimento tão raro. Naoki sorriu e assentiu em aprovação. Ele não iria forçá-la a tomar uma decisão. Ao olhar para a bandeja de frutas restante, uma ideia lhe passou pela cabeça. Se ao menos o Teddiursa estivesse aqui. O Teddiursa só conhecia movimentos físicos simples de ataque, como arranhar e ataque rápido. Como os movimentos físicos podem ser facilmente reaprendidos pela memória muscular, ele seria o candidato perfeito para experimentar com esta bandeja de frutas. Além disso, com a sorte inerente do Teddiursa, havia uma chance de ele compreender alguns movimentos realmente raros e poderosos através deste super prato de frutas. Que pena que o Teddiursa não está mais por perto, suspirou Naoki melancólico. Então, imerso em pensamentos, pensou em voz alta. Talvez eu possa dar aos futuros Pokémon um pedaço de pudim da sorte antes da bandeja de frutas para aumentar a sorte deles. Isso pode aumentar a chance de aprenderem movimentos raros. Capítulo 212. Cerveja de cevada. Na manhã seguinte, ao acordar, Naoki olhou o calendário como de costume. Era 13 de agosto, e um círculo vermelho estava desenhado ao redor do número, marcado com uma caneta vermelha. Essa foi a marca que Naoki deixou há mais de um mês, quando começou a fabricar cerveja. Significava que hoje era o dia em que a cerveja estaria pronta. Pensar nisso energizou Naoki instantaneamente, afastando qualquer sonolência persistente. Ele se levantou e foi para a sala de estar, com Koraidon logo atrás. Na cozinha, a irmã Indéedei já estava preparando um delicioso café da manhã para todos. O irmão Indéedei estava limpando a bagunça que Alcremie e os outros Pokémon tinham deixado para trás. Enquanto isso, Ciclizar estava deitado em frente à lareira, semicerrando os olhos preguiçosamente, como se ainda não tivesse acordado completamente. Ao ver isso, Koraidon não pôde deixar de gritar, Hao! Era como se Koraidon estivesse dizendo, seu preguiçoso, como você chegou nesse ponto? Ao ouvir a voz de Koraidon, Ciclizar imediatamente abriu os olhos, percebendo que todos estavam olhando para ele. Gal ficou um pouco em pânico, como se tivesse feito algo errado. Naoki riu e tranquilizou. Está tudo bem, o café da manhã vai demorar um pouco. Pode descansar um pouco mais, se quiser. Aliviado, mas agora bem acordado, Ciclizar decidiu se livrar da sonolência e correr para fora para aproveitar o ar fresco da manhã. O rancho pela manhã era sempre tão tranquilo e revigorante. Uma brisa suave trazia o leve aroma de flores e grama fresca. Gotas de orvalho pendiam como pequenas joias nas folhas das plantações nos campos. Glaceon estava passeando, Dolio estava aproveitando a luz do sol, Combé estava ocupado trabalhando e Pokémon pássaros selvagens estavam empoleirados no telhado. Tudo criando uma atmosfera pacífica e animada. Ciclizar adorou e logo começou a correr alegremente pelo campo gramado. De volta à sala de estar, Alcremie estava em pé no armário, observando Indéedei preparar o café da manhã. Palmote estava esparramado preguiçosamente no sofá, seu corpo peludo confortavelmente enrolado nas almofadas macias. A luz do sol entrava pelas grandes janelas francesas. Enquanto Palmote se coçava preguiçosamente, alguns pelos soltos flutuavam sob a luz do sol, destacando-se nitidamente. Naoki, parece que vou precisar começar a servir mais canja de galinha para os Pokémon peludos do rancho. Ele lembrou que a canja de galinha era conhecida por prevenir a queda de pelos e deixar os pelos dos Pokémon brilhantes e macios. Não só Naoki, mas até Indéedei notaram os pelos flutuando. Indéedei rapidamente pegou algumas ferramentas de limpeza e limpou os fios de cabelo soltos no chão de madeira. Naoki sorriu, impressionado mais uma vez. Verdadeiramente um Pokémon mordomo de primeira. Enquanto esperava pelo café da manhã, Naoki foi até a adega. O porão estava mal iluminado e uma fragrância suave enchia o ar. Naoki cheirou cuidadosamente e detectou o aroma distinto de lúpulo e fermentação de malte. Está pronto. Empolgado, Naoki desceu as escadas da adega e se aproximou do barril de carvalho mais próximo. Girou a válvula e uma cerveja dourada jorrou. Um aroma rico e maltado se seguiu, enchendo a adega com o cheiro de cerveja de cevada perfeitamente fermentada. Naoki gritou para Koraidon, que estava de guarda na entrada. Traga-me uma xícara. Hao!
Coraidon respondeu e saiu rapidamente para buscar um copo na sala de estar. Naoki estendeu a mão, pegou o copo e o encheu com cerveja recém-preparada. Ao olhar para o líquido dourado, a informação sobre a cerveja surgiu em sua mente. Cerveja de cevada, beg, cerveja fermentada de malte e lúpulo, parte essencial de qualquer bar. Efeito de cozimento, intoxicação. Após beber, um Pokémon entrará em um estado de leve embriaguez, permitindo-lhe relaxar o corpo e a mente. Nesse estado, a velocidade de recuperação de ferimentos é acelerada. Se um Pokémon do tipo lutador beber antes de uma batalha, poderá ter efeitos inesperados. Avaliação. Uma cerveja de cevada básica, fácil de fazer, uma boa escolha para casa ou viagem. Naoki riu, um pouco surpreso com o efeito, mas pensando bem, fez sentido. Poderia trazer paz aos Pokémon, ajudando-os a relaxar completamente. Talvez isso seja algo especialmente apreciado por Pokémon que costumam ficar estressados ou sobrecarregados. O que despertou o interesse de Naoki, porém, foi que a cerveja parecia ter um efeito único em Pokémon do tipo lutador. Será que ela permitiria que eles praticassem algum tipo de boxe bêbado durante uma batalha? Coincidentemente, Naoki tinha um Pokémon do tipo lutador em seu rancho, Coraidon. Ele olhou para Coraidon e pensou por um momento. Mas, depois de pensar um pouco, ele rapidamente desistiu da ideia de entregá-lo a Coraidon. E se ele ficasse bêbado e enlouquecesse? Seria ótimo com um Pokémon comum, mas Coraidon era um Pokémon lendário. Se ele ficasse bêbado e começasse a destruir tudo, ninguém no rancho conseguiria impedi-lo. Satisfeito com a bebida, Naoki foi ansiosamente contar as boas novas para Indeedis, que também administrava a taverna Pokémon no rancho. A cerveja pode ajudar os Pokémon a aliviar a fadiga e relaxar. Se um Pokémon estiver ferido, beber isso acelerará o processo de recuperação, explicou Naoki entusiasmado. Podemos adicioná-la ao cardápio do bar. Ah, é? A irmã Indeedei ficou surpresa e seus olhos brilharam com a ideia de uma bebida tão útil. Naoki sorriu e assentiu. Após o café da manhã, pediu aos 2 mordomos que usassem suas habilidades telecinéticas para transportar cuidadosamente um barril de carvalho cheio de cerveja para os fundos do bar da taverna. Dessa forma, se algum Pokémon quisesse experimentar, os Indeedis poderiam simplesmente girar a válvula e servir um copo. Nos últimos meses, a taverna Pokémon se tornou um grande sucesso, em grande parte graças ao trabalho duro e à dedicação dos 2 irmãos. Os irmãos não apenas atuam como bartenders para entreter os convidados, mas também preparam comida para os clientes famintos. Além do leite e do suco de frutas vermelhas preparados por Naoki, eles criaram guloseimas fáceis de fazer, como sanduíches, salgadinhos de frutas vermelhas com manteiga e pipoca com manteiga feita de milho fresco para os convidados escolherem. Graças aos seus esforços e à crescente reputação espalhada pelos Pokémon na cidade, esta antiga casa em ruínas, transformada em taverna, tornou-se um adorado ponto de encontro exclusivo para Pokémon. Embora a popularidade da taverna tenha se distanciado um pouco do plano original de Naoki, parece um resultado feliz. Naoki normalmente não interfere muito com os Pokémon que se reúnem na taverna. Mas sempre que um novo Pokémon o visita ou desperta seu interesse, ele se vê se esgueirando para escutar as conversas, com a curiosidade falando mais alto. Hoje Naoki veio à taverna com uma missão específica, observar os efeitos de sua cerveja recém-fabricada. Ele mastigou quase uma dúzia de pedaços de salgadinhos de sementes enquanto estava atrás do balcão com sua irmã Indeedei, pronto para cumprimentar e servir os clientes da noite. O irmão Indeedei estava ocupado em seu papel de barman, preparado para servir refeições, limpar derramamentos ou arrumar as mesas deixadas bagunçadas pelos clientes Pokémon. O bar abriu oficialmente às 18h30. Logo depois, chegaram os clientes fiéis da taverna, 2 Machamps. Eles se aproximaram do bar, pretendendo pedir suas bebidas habituais, suco e leite, mas rapidamente notaram algo novo no cardápio. Nike? O que é isso? É um novo tipo de suco de frutas vermelhas? Perguntou Machamp curiosamente. A irmã Indeedei sorriu e balançou a cabeça. Ai ri. Não, é cerveja. Uma bebida que ajuda os Pokémon a relaxar e descontrair. Nike? Machamp arregalou os olhos incrédulo. Será que uma coisa dessas realmente existe? A irmã Indeedei sorriu novamente. Ai ai? Você gostaria de experimentar um copo? Os 2 Machamps trocaram olhares, incapazes de resistir à curiosidade, entregaram o pagamento e pediram 2 cervejas. Naoki, sorrindo alegremente, encheu 2 copos grandes de cerveja dourada e os deslizou pelo bar. Os Machamps sentaram-se à sua mesa de sempre, contemplando o líquido dourado. O cheiro era estranho, diferente de tudo que já haviam experimentado. Eles hesitaram por um momento, mas finalmente se abaixaram e tomaram um pequeno gole. À medida que a cerveja descia por suas gargantas, os efeitos eram quase instantâneos. Suas bochechas ficaram vermelhas, visivelmente entrando em um estado de embriaguez. Pela primeira vez, os Machamps experimentaram a estranha sensação de tontura, como se estivessem caminhando sobre as nuvens. Seus corpos pareciam leves, e suas preocupações e fadiga habituais se dissiparam. Embora o sabor fosse incomum, eles o acharam surpreendentemente bom. Os 2 Machamps ergueram os copos e beberam o resto da cerveja de uma só vez. Com arrotos de satisfação, recostaram-se, olhando um para o outro com um espanto silencioso, imersos demais naquela sensação incomum para dizerem uma palavra. Naoki observava de trás do bar, pensando, será que a cerveja está muito forte, ou esses 2 têm uma tolerância muito baixa ao álcool? Nesse momento, um quaquaval, conhecido por sua dança exuberante, chegou à taverna. Ao ver os Machamps cambaleando em suas cadeiras com os olhos vidrados, parou no meio do caminho, parecendo completamente confuso. Quack! O que aconteceu? Perguntou curiosamente, notando o olhar estranho e atordoado em seus rostos. A irmã Indeedei sorriu gentilmente e sua voz suave enquanto explicava. Aie, eles beberam cerveja. Cerveja, não é de se admirar. Quaquaval já ouvirá falar dessa bebida, apreciada principalmente por humanos.
Achava o gosto um pouco estranho e nunca gostara dela. Então, balançando educadamente a cabeça, recusou a recomendação da irmã Indiédei e pediu seu suco de árvore de costume, acomodando-se para saboreá-lo lentamente. Com o passar do tempo, mais e mais Pokémon foram chegando à taverna. A maioria era da cidade, enquanto alguns eram Pokémon vadios atraídos pela promessa de comida e bebida grátis. Havia um casal de Plusle e Minun, um Elekid, um Pikachu e muitos outros. Os assentos antes vazios da taverna logo foram ocupados, e o espaço fervilhava com conversas animadas. Os convidados Pokémon estavam claramente se divertindo. O irmão e a irmã Indiédei observavam com alegria a taverna se enchendo de vida, mas Naoki não conseguiu evitar se sentir um pouco decepcionado. Apesar da multidão, nenhum dos Pokémon se interessou em experimentar a cerveja. O cheiro estranho pareceu desanimá-los e depois de servir os 2 Machamps mais cedo, ele não conseguiu vender mais nenhum copo. Naquele momento, a porta da taverna rangeu ao abrir. O Miau entrou com uma expressão triste no rosto, a moeda de ouro em sua testa refletindo a luz quente da taverna. Naoki o reconheceu imediatamente. Ele ouvirá histórias de Quaquaval de que esse Miau vira-lata vivia na cidade de Kozagi, ganhando a vida usando sua habilidade de coletar tesouros para abrir baús de tesouro. Dizem que um treinador tentou capturar o Miau, mas ele recusou, dizendo que preferia a vida de um caçador de tesouros, embora a caça ao tesouro muitas vezes significasse vasculhar latas de lixo. Naoki já tinha visto o Miau muitas vezes antes, sempre animado e cheio de alegria. Mas hoje, algo estava diferente. Miau se aproximou do bar, com a cabeça baixa, claramente precisando de conforto. Normalmente pediria o de sempre, uma mistura doce e perfumada de suco e leite que sempre o animava. No entanto, antes que pudesse falar, a voz gentil da irmã Indiédei interrompeu. Ai ai, temos uma novidade hoje. É uma cerveja mágica que ajuda os Pokémon a relaxar e acalmar suas almas. Gostaria de experimentar? Miau piscou surpreso. Seu coração estava pesado, e talvez isso fosse exatamente o que ele precisava para aliviar o peso que carregava. Então, com um pequeno aceno de cabeça, Miau concordou. Miau, vou querer um. Ele colocou uma moeda redonda e brilhante no balcão, que valia 300 Pokédólares, um dos tesouros que havia encontrado durante uma caça ao tesouro. A irmã Indiédei sorriu de excitação enquanto servia um grande copo de cerveja para Miau e o entregava ao seu irmão, que o levou até a mesa. Miau subiu em um assento vazio, suspirou profundamente e tomou um pequeno gole de cerveja. Ao ouvir Miau suspirar, Quaquaval se virou e perguntou: Quack, o que há de errado com você hoje? Miau, ao ser questionado, não conseguiu conter sua tristeza e começou a reclamar. Miau, sou tão tolo, sério. Eu sabia que a elegante Glamius da família rica não estaria interessada em mim, mas não consegui me conter, confessei a ela mesmo assim. Quaquaval. De repente, os olhos de Miau brilharam de admiração. Miau. Mas ela é tão linda e graciosa, Miau. Tão elegante e nobre. Desde o momento em que a vi, soube que tinha me apaixonado, Miau. Então, a expressão de Miau tornou-se abatida e melancólica novamente. Miau. Mas ela me recusou, e agora perdi meu amor mais uma vez, Miau. Dizendo isso, Miau tomou outro grande gole de cerveja. Seu rosto ficou vermelho, seu olhar ficou sonhador e ele entrou em um estado de êxtase embriagado. Naoki, ouvindo o lamento de Miau, ficou surpreso. Meu Deus, esse Miau é tão romântico, ele pensou. Mas enquanto a cerveja fazia sua mágica, os pensamentos tristes pareciam desaparecer da mente de Miau. Parecia leve e despreocupado, como se estivesse flutuando em uma nuvem suave onde o tempo havia parado. Miau, isso é tão bom, Miau. Os outros Pokémon na taverna observando Miau ficaram perplexos. Como um Pokémon que estava com o coração partido há poucos instantes agora parecia tão feliz. Naoki não pôde deixar de explicar. Esse é o efeito da cerveja. Ela ajuda os Pokémon a esquecerem os problemas por um tempo, relaxarem o corpo e a mente se livrarem do cansaço. Depois de beber, é só ir para casa, descansar um pouco, e pela manhã, tudo estará melhor. Ao ouvir isso, o outro Pokémon pareceu surpreso. A cerveja pode fazer isso? Eles pensaram. Alguns dos Pokémon que inicialmente não estavam interessados na cerveja começaram a parecer um pouco mais curiosos e intrigados. Vendo isso, Naoki levantou uma sobrancelha, brincando. Espere um segundo, não me diga que vocês também têm corações partidos? Pikachu. Rangido, rangido, rangido. Uma onda de rápidos movimentos de cabeça se seguiu enquanto os Pokémon insistiam que não. Alguns Pokémon até cobriram a boca, rindo baixinho. A atmosfera na taverna tornou-se leve e alegre. Naoki continuou a conversar com os convidados, mas naquele momento, a porta da taverna rangeu ao abrir novamente. Já era tarde, e Naoki inicialmente pensou que pudesse ser a oficial Jane em sua patrulha habitual na montanha com seu Gravlit. Mas ao olhar para cima, deparou-se com uma visão inesperada. Um grupo inteiro de Pokémon entrou. Squirtle, Venusaur, Pikachu, Miau, e liderando-os, um Golduck que evoluiu de um Psyduck. Os olhos de Naoki se arregalaram de surpresa quando os Pokémon chegaram. O grupo também viu Naoki, mas rapidamente se separou para abrir caminho. Nas sombras atrás deles, uma figura alta, felina, com corpo humanoide, deu um passo à frente, olhando para Naoki com olhos calmos e sem emoção. A taverna ficou em silêncio. Capítulo 213. Mewtwo bêbado. Neutro. Quando Naoki viu quem acabará de entrar, ficou paralisado. Naquele momento, inúmeros pensamentos passaram por sua mente. Como esse Pokémon lendário apareceu de repente em sua taverna? Não, como Mewtwo sabia da existência desse lugar? Então ele se deu conta. Naoki se lembrou da foto que Ted de Ursa e Mew lhe enviaram, aquela em que eles estavam posando com Mewtwo e o Pokémon clone. Somando tudo, Naoki começou a juntar as peças. Ele não saiu dos seus pensamentos por um tempo. Em vez disso, a irmã Indiédei, embora brevemente surpresa, sorriu calorosamente para Mewtwo e o grupo de Pokémon clonados que o seguiam. Aí é bem-vindo. Mewtwo não respondeu.
Seu olhar percorreu a taverna, passando pelos curiosos Pokémon convidados até se fixar em Naoki, o único humano presente. Mewtwo pensou consigo mesmo. Então, este é o humano escolhido por Meu? Ele não parece tão diferente dos outros que conheci. Mas talvez eu ainda não tenha descoberto o porquê. Pelas lembranças de Meu e do Ted de Ursa, esse humano deve ser o Naoki. Naoki. Mewtwo repetiu silenciosamente o nome em sua mente. Ao ver a presença imponente de Mewtwo e o grupo intimidador de Pokémon clones, a irmã Indeedee ficou um pouco preocupada. Eles pareciam poderosos e um pouco assustadores, especialmente com Mewtwo na frente. O grupo parecia bastante sério. Ela olhou para Naoki, que lhe lançou um olhar tranquilizador e sorriu calmamente. Bem-vindos à Taverna Pokémon. Este é um lugar para os Pokémon relaxarem e se divertirem. O que vocês gostariam de beber? Mewtwo piscou, ligeiramente surpreso. Levou um momento para se lembrar porque ele tinha vindo até ali. Após seu último encontro com Meu e o Ted de Ursa, Mewtwo foi morar em um lugar escondido chamado Penhasco Claro, junto com os outros Pokémon clonados. Mas não demorou muito para que humanos, mal intencionados, descobrissem o local e tentassem capturá-los. Felizmente, com a ajuda de Ash e seus amigos, eles conseguiram impedir o plano da equipe Rocket, e Mewtwo apagou suas memórias do incidente. Após a aprovação de Penhasco Claro, Mewtwo decidiu continuar sua busca por um lugar tranquilo para viver, ao lado do Pokémon clonado. No entanto, algo ressoou em sua memória, as imagens de Ted de Ursa e Meu. As memórias de um humano Naoki, que ajudou os Pokémon sem esperar nada em troca. Por razões que não conseguia entender, Mewtwo se viu mudando de rumo no meio da jornada, sentindo-se compelido a procurar aquele lugar. Estaria em busca de respostas? Ou estaria simplesmente curioso sobre o local que Meu havia visitado? Mewtwo permaneceu em silêncio. Não apenas Naoki, mas também os outros Pokémon na taverna começaram a notar os convidados incomuns. A atmosfera no salão mudou ligeiramente quando eles começaram a reconhecer a presença imponente de Mewtwo. Naoki observou Mewtwo atentamente. Sua expressão era calma, longe da turbulência e da dor que ele vira no anime. Não havia ódio algum, apenas uma silenciosa sensação de reflexão. Naoki percebeu que aquela devia ser a versão pós-filme de Mewtwo, aquela que havia começado a encontrar paz. Sua personalidade havia mudado. Ele não precisava mais provar seu poder, mas em vez disso, buscava uma vida de tranquilidade ao lado do Pokémon clonado. Com isso em mente, Naoki não tentou sobrecarregar o lendário Pokémon com palavras. Em vez disso, ele simplesmente disse: "Se você não tem certeza, por que não entra e toma uma bebida?" Mewtwo olhou para ele por um momento e então entrou na taverna. O Pokémon clonado seguiu de perto. De repente, a taverna ficou um pouco apertada. Não havia espaço suficiente, então os recém-chegados se espremeram em uma mesa com os Pokémon da cidade. Os Machamps e os Quaquaval, que eram frequentadores assíduos, pareciam bastante curiosos com aqueles hóspedes reservados e desconhecidos. Alguns dos Pokémon mais extrovertidos, como Pikachu, abordaram o Pokémon clone, ansiosos para aprender mais sobre ele. Os Pokémon clones trocaram olhares antes que um deles finalmente falasse num tom um pouco rígido. "Pica, pica. Nós viemos de muito, muito longe." Ao ouvir isso, o Pikachu da cidade gritou calorosamente: "Pikachu, bem, você vai se divertir. As bebidas aqui são ótimas, e Naoki e os Indeedees fazem a melhor comida do mundo." Os Pokémon clones se entreolharam, sem saber como responder a tanto entusiasmo. Vendo isso, Naoki pediu ao irmão Indeedee para entreter o grupo de curiosos Pokémon clones, oferecendo-lhes suco, leite e sanduíches. Embora esses Pokémon clones tivessem origens complexas e tivessem passado por muitas dificuldades, seus corações ainda eram puros e inocentes. Logo, eles estavam alegremente comendo e brincando com os Pokémon da cidade. Mewtwo ficou em silêncio no bar, observando a cena se desenrolar. Ele pensou consigo mesmo. As memórias do Ted de Ursa e do Meu eram verdadeiras. Os sorrisos nos rostos desses Pokémon são sinceros. Eles realmente acreditam que este humano é gentil. Eu nunca imaginei que um lugar assim existisse no mundo. Se eu fosse um Pokémon comum, provavelmente também gostaria de estar aqui. Não, eu sou um Pokémon. De repente, uma bebida com um aroma desconhecido e um pouco estranho foi colocada na frente de Mewtwo. Sua atenção se voltou para o copo e ele levantou o olhar para Naoki, que havia colocado a bebida sobre ele. Naoki, notando o olhar silencioso de Mewtwo, não pôde deixar de se perguntar: será que Mewtwo consegue sentir pensamentos telepaticamente? Por que ele ainda não falou? Será que, assim como Giratina, ele evita falar com humanos? Não, a personalidade de Mewtwo não é assim. Embora seus pensamentos estivessem a mil, Naoki sorriu e disse: "Tome uma bebida. É por conta da casa. É para trazer um pouco de paz ao seu coração." Mewtwo finalmente quebrou o silêncio. "O que é isso?" Sua voz era calma, fria, porém profunda. Apesar de os Pokémon lendários geralmente não terem gênero, a voz de Mewtwo tinha um tom distintamente masculino. Naoki respondeu: "É cerveja. Uma nova adição ao cardápio da taverna." Mewtwo olhou para o líquido dourado no copo. Sob a suave luz amarela da taverna, o vidro transparente cintilava com um brilho quente e inebriante. Por um instante, Mewtwo sentiu uma estranha sensação de calma tomar conta dele. Não estendeu a mão, mas usou sua telecinese para levantar o copo e trazê-lo para mais perto. Pegando o copo, Mewtwo abaixou a cabeça e tomou um gole. No momento em que provou a cerveja, algo mudou dentro dele. Seu corpo de repente se sentiu mais leve, como se flutuasse nas nuvens. Os pensamentos implacáveis que corriam por sua mente se aquietaram pela primeira vez e seu coração, que estivera repleto de dor e confusão desde sua criação, agora experimentava uma profunda sensação de tranquilidade. Pacífico, calmo. Os olhos de Mewtwo ficaram levemente atordoados, e um leve rubor se espalhou por suas bochechas normalmente estoicas. Ele havia esquecido seus problemas, perdido nessa atmosfera serena. Não, esse sentimento. O que é isso? Mewtwo balançou a cabeça, tentando recuperar o controle, forçando-se a começar a pensar novamente.
Naoki, observando a reação do lendário Pokémon, não pôde deixar de sorrir. Você está bêbado, ele disse suavemente. Mewtwo olhou diretamente nos olhos de Naoki. Ele tinha genes humanos misturados ao seu DNA, além da capacidade de sentir espíritos e emoções, o que de repente lhe conferiu uma sensação estranha, porém familiar. O olhar nos olhos de Naoki, o tom de sua voz. Você me conhece, afirmou Mewtwo confiantemente. Ele deve ter ouvido falar de mim pelo Teddiursa. Naoki pensou consigo mesmo. Erguendo as sobrancelhas levemente, ele não negou. Em vez disso, perguntou. Quem é você? Quem sou eu? Mewtwo respondeu quase instintivamente. Eu sou Mewtwo, um Pokémon criado por humanos usando os genes de Mew. Parecia que Mewtwo agora se identificava como um Pokémon. Naoki assentiu em reconhecimento. Então, sem aviso, ele viu Mewtwo engolir o copo inteiro de cerveja. Depois de desligar o cérebro, Mewtwo olhou para Naoki e assentiu. De repente, lembrou-se do motivo de sua vinda. Mew disse que você poderia nos ajudar. Naoki piscou momentaneamente pego de surpresa. Após uma breve pausa, Naoki perguntou. Como posso ajudá-lo? Mewtwo, um pouco embriagado, pensou por um momento antes de responder. Não precisamos de ajuda. Estamos aqui, buscando uma resposta. Naoki ficou sem palavras por um momento. Uma resposta para quê? Perguntou finalmente. O olhar de Mewtwo se voltou para o grupo de Pokémon clones que estavam brincando e conversando com os Pokémon locais, mas Mewtwo não disse mais nada. Naoki suspirou interiormente. Relembrando a história de Mewtwo, Naoki se aventurou a dizer. Sabe, com algo assim, não se trata do que os outros dizem. Você tem que vivenciar, sentir e descobrir por si mesmo. Ele gesticulou em direção aos Pokémon clones que agora se divertiam. Olhem para eles. Vocês estão sentados aqui bebendo como os outros. Faz diferença mesmo se vocês foram criados ou nasceram naturalmente? Mewtwo permaneceu em silêncio, perdido em pensamentos. E então, para a surpresa de Naoki, Mewtwo adormeceu. Naoki ficou atordoado. Espera aí, a tolerância ao álcool desse Pokémon lendário é tão ruim assim? Ele suspirou e se virou para sua irmã, Indeedee, que parecia preocupada. Leve Mewtwo para o quarto de hóspedes para descansar, disse Naoki rindo baixinho. Aí, Indeedee e seu irmão assentiram em uníssono. Os Pokémon clones ficaram momentaneamente preocupados ao verem Mewtwo desmaiar. Naoki os tranquilizou, explicando que Mewtwo estava simplesmente dormindo. Aliviados, o grupo voltou à sua conversa animada. Por volta das 10 horas, os Pokémon da cidade começaram a ir embora, um por um. Após a saída do último hóspede, Naoki fechou a taverna para o resto da noite. Ele providenciou que o Pokémon clone dormisse no pasto macio e gramado, garantindo que eles estivessem confortáveis. Bocejando, Naoki finalmente retornou ao seu quarto, carregando o palmote, pronto para um merecido descanso. Na manhã seguinte, antes mesmo de Naoki acordar, o irmão Indeedee bateu gentilmente em sua porta. Esfregando os olhos, Naoki abriu a porta. Indeedee apontou para fora e disse, ai, ai. Um pouco confuso, Naoki o seguiu para fora. Lá no pasto, estavam Mewtwo e o grupo de Pokémon clones prontos para partir. Ao ouvir a porta se abrir, Mewtwo olhou para cima. A lembrança de ter ficado bêbado no dia anterior ainda persistia em sua mente. Relembrando seu comportamento, o lendário Pokémon sentiu-se tímido pela primeira vez na vida. Naquele momento, viu Naoki caminhando em sua direção. Vai embora? Perguntou Naoki sem surpresa. Para onde você vai? Mewtwo respondeu calmamente. Planejamos encontrar um lugar que nos pertença, onde possamos viver em paz. Um lugar isolado, onde nenhum humano havia posto os pés ainda. Talvez um dia os humanos pudessem encontrá-lo novamente, mas se o fizessem, Mewtwo tinha certeza de que não seria como da última vez. Desta vez, eles estariam prontos. Naoki assentiu em compreensão. Sem mais palavras, os olhos de Mewtwo brilharam em um azul suave, envolvendo o Pokémon clone com sua aura telecinética. Juntos, eles se ergueram para o céu, como se tivessem vindo apenas para uma breve visita. Naoki ficou parado na grama, observando suas figuras desaparecerem na distância. Assim que se virou para voltar para casa, de repente ouviu a voz de Mewtwo ecoar em sua mente. Meu gosta muito de você, disse Mewtwo telepaticamente. Naoki congelou por um momento. Ele imediatamente se lembrou do que Mewtwo havia dito quando a bebeu no dia anterior. Então foi por isso que ele veio aqui. Por curiosidade sobre por que Mew gostava de mim como humano. Pensou Naoki. Isso é, realmente incrível. Por um momento Naoki ficou sem palavras. Ele olhou para trás, em direção à sua pequena e aconchegante taverna. Graças às histórias de Mew e Teddiursa, até mesmo um Pokémon lendário como Mewtwo veio como convidado. O único arrependimento era não ter conseguido domar Mewtwo. Mas por outro lado, com a personalidade de Mewtwo, era improvável que ele fosse domado por qualquer humano. Mas isso não importava. Como humilde fazendeiro, poder conhecer pessoalmente um Pokémon tão lendário era algo que a maioria dos humanos só poderia sonhar. Naoki sorriu para si mesmo. Quando ele estava prestes a voltar para casa, algo chamou sua atenção. Uma fonte de água jorrou repentinamente do lago próximo. Naoki. Um certo dragão velho e mal-humorado estava agindo mal novamente. Naoki voltou para casa, pegou um balde de cerveja e despejou no portal para o mundo distorcido de Giratina. Depois voltou casualmente para a sala de jantar. A irmã Indeedee preparou um farto café da manhã. Enquanto Naoki mordia o pão macio e dourado, saboreava os ovos fritos na perfeição e os acompanhava com suco e leite doces e deliciosos, ele não pôde deixar de pensar. A vida é boa. Enquanto isso, no mundo da distorção, Giratina olhou para o líquido dourado flutuando à sua frente, fervendo de frustração. Desde que deu água ao mundo reverso àquele humano, Naoki ficou cada vez mais indiferente. Sentindo-se traído, a raiva de Giratina explodiu. Decidiu ali mesmo. Aquele humano vai pagar. Vou arrastá-lo até aqui e prendê-lo para sempre. Mas no segundo seguinte, Giratina engoliu toda a cerveja e desmaiou imediatamente.
Depois de terminar as tarefas da fazenda, Naoki pensou em Giratina e seu consumo de cerveja. Então, para se divertir, preparou uma tigela de sopa de cogumelos venenosos e entrou no mundo da distorção. Ao chegar, ele encontrou Giratina esparramado em uma ilha flutuante, dormindo profundamente, claramente bêbado. Mewtwo não aguenta cerveja, e Giratina também não, murmurou Naoki para si mesmo. Com o grande dragão derrotado, Naoki vagou pelo mundo da distorção. Ele se lembrou do convite anterior de Giratina, pedindo-lhe para cultivar ali. Naoki pensou cuidadosamente sobre isso. A ideia o intrigava, mas o mundo da distorção era único. Apesar de ter água e terra, faltava-lhe o elemento mais essencial para o crescimento das plantas, a luz solar. De pé em uma ilha flutuante, Naoki estudou o solo. Não havia árvores ali, mas do seu ponto de vista, ele conseguia avistar uma árvore solitária crescendo em uma ilha no céu flutuando mais alto. Isso significa que plantas podem crescer aqui? Naoki refletiu, imerso em pensamentos. Vou tentar, decidiu ele. Se der certo, poderá transformar aquele lugar em uma fazenda reserva. E se as plantas não crescessem bem, ele chamava seu fiel Gogoat ou até mesmo o rei da colheita abundante para ajudar as plantas a florescer. Capítulo 214. Presente de aniversário. Naoki estava na ilha flutuante, observando Giratina, que ainda dormia profundamente não muito longe. De repente, Giratina abriu os olhos meio grogue. A primeira coisa que notou foi Naoki parado na sua frente. Ainda meio adormecido e claramente sentindo os efeitos da cerveja, Giratina falou arrastado. Você finalmente se lembrou de voltar. Naoki. Ele olhou para Giratina com desconfiança. Por que sou assim? Naoki tinha tarefas a cumprir e não podia ficar no mundo reverso o dia todo. Sem mencionar que ele ainda se sentia fraco depois de beber aquela sopa de cogumelos venenosa. Olhando para o mal-humorado Giratina, Naoki perguntou, exasperado. Você bebeu o barril inteiro de cerveja? Cerveja? Giratina apertou os olhos, tentando se lembrar com sua mente nebulosa e embriagada. Então, de repente, ele se levantou e gritou. Delicioso. Naoki. Giratina, agora mais alto que Naoki, sorriu e disse em tom de comando. Mande-me mais alguns barris, ou eu vou te arrastar para cá e te trancar para sempre. Naoki. Giratina se aproximou dizendo embriagadamente. Tolo, humano, por que você não fala? Você ousa me ignorar. Ao dizer isso, a aura de Giratina se expandiu perigosamente, como se estivesse prestes a liberar sua fúria e esmagar Naoki em um instante. Mas antes que pudesse agir, ele hesitou. Giratina se jogou de volta no chão e apoiou a cabeça enorme nos grossos membros dianteiros. Esqueça. Se eu te esmagar, ninguém mais vai falar comigo. Naoki suspirou parado ali, sem palavras. Lembrando-se da lenda de Giratina e de como ela um dia foi banida para o mundo da distorção, sentiu uma pontada de compaixão. Estava prestes a dizer algo quando ouviu o dragão murmurar novamente. Embora você seja apenas um humano pequeno e insignificante, pelo menos você não é tão arrogante quanto os outros, tímido. Vendo Giratina cair novamente num sono de embriaguez, a paciência de Naoki se esgotou. Ele sentiu vontade de xingar baixinho, mas se conteve. Sou tímido, pensou ele. Espere só até eu voltar com Coraidon e a forma completa de Calyrex cavalgando Glastrier. Vou fazer esse dragão rabugento trabalhar no rancho como um peão. Com um gesto brincalhão de punho em direção ao Giratina que roncava, Naoki chamou Indeedei para buscar um pouco de suco de peixe para ajudar a desintoxicar o dragão. Depois que Mewtwo e sua equipe partiram, a vida no rancho rapidamente retornou à sua rotina pacífica. Às 5 da tarde, Zack chegou para dirigir o grande caminhão até o rancho para coletar mercadorias. Eles carregaram vários barris de leite Momo e leite Gogoat no caminhão. E Naoki convidou Zack para se juntar a ele e conferir a nova cerveja que estava sendo produzida na adega. Parado em frente à casa nova, Zack parou e olhou para o prédio com admiração. Ele olhou para a casa nova, depois para a velha casa de madeira não muito longe, e não pôde deixar de suspirar. Uau, você realmente transformou este rancho em algo especial. Naoki olhou para o grupo de Pokémon ao seu redor e sorriu com conhecimento de causa. Isso não é só obra minha. Ao ouvir isso, Zack olhou para os Pokémon no rancho e acrescentou. Vocês se saíram muito bem. Para ser sincero, quando o prefeito Thomas e eu os vimos pela primeira vez, vocês estavam tão magros que ficamos preocupados se vocês conseguiriam dar conta do trabalho no rancho. Ao ouvir essas palavras, Naoki não pôde deixar de pensar em como as coisas eram quando ele chegou. Com uma risada feliz, ele perguntou. E agora? Zack respondeu. Acontece que estávamos preocupados à toa. Agora você está tão forte quanto um Taurus. Naoki pensou nos Tauros da região de Paldia, especialmente os negros, e não pôde deixar de se defender. Não é tão exagerado assim. Hahaha. Zack caiu na gargalhada. Então, olhou para a barba por fazer no queixo de Naoki e provocou. Você devia raspar essa barba direitinho, senão vai parecer que tem 30 e poucos anos. E as garotas da sua idade vão começar a te chamar de tio na rua. Naoki suspirou. Para ser honesto, isso já aconteceu antes. Era verão. Ele passava muito tempo trabalhando ao ar livre na fazenda, então sua pele estava bronzeada e um pouco de barba tinha crescido. Quando foi ao mercado comprar verduras um dia, não estava barbeado, e uma garota de uns 16 ou 17 anos o chamou de tio. Zack lançou-lhe um olhar de eu avisei, fazendo Ciclizar e Coraidon caírem na gargalhada. Depois da conversa, os dois foram até a adega, onde Zack, como profissional, conferiu a qualidade da cerveja. Naoki ficou parado, esperando pacientemente que Zack desse sua avaliação e preço.
A fermentação é sólida, o aroma é rico, com um sabor natural de carvalho. Zack pegou um copo e tomou um gole, saboreando com cuidado. Uma bela mistura de malte rico com o amargor do lúpulo. É suave e refrescante, com um retrogosto limpo. Muito bem feito. No entanto, o rosto de Zack demonstrava um leve arrependimento. A única desvantagem é que o tempo de fermentação foi um pouco curto. Se tivesse sido deixado para envelhecer por mais tempo, a cerveja teria um preço mais alto e um sabor ainda melhor. Naoki, curioso, perguntou: envelhecimento? Quanto tempo demora? Zack explicou: depende. Veja o vinho, por exemplo. Normalmente, ele leva cerca de 20 dias para fermentar naturalmente. Dependendo da intenção do enólogo e do estilo do vinho, o envelhecimento pode variar de alguns meses a vários anos. Mas não é que o vinho precise envelhecer para ser bom. Depende do gosto pessoal. Algumas pessoas preferem vinho envelhecido por vários anos, enquanto outras o apreciam fresco. É claro, continuou Zack, vinho envelhecido tende a ser vendido por um preço muito mais alto do que vinho que foi simplesmente fermentado. Zack disse muito, mas a mente de Naoki se fixou em uma coisa: vinho envelhecido é vendido por um preço mais alto. Acontece que tem muita fruta no pomar, pensou Naoki. Depois de vender essa cerveja, eu poderia fazer um vinho de frutas. Nesse momento, Zack terminou a inspeção e deu o veredito final: 3.000 Pokédólares por litro. É um pouco fora de temporada para cerveja, então o preço de mercado está mais baixo agora. No verão, você provavelmente conseguiria ainda mais. 3.000 Pokédólares por litro. Naoki começou a calcular mentalmente. As especificações de cada barril de carvalho eram de 3 litros e com 30 barris de carvalho na adega. Isso significava que esse lote de cerveja poderia ser vendido por cerca de 270.000 Pokédólares. Comparado à renda da venda do leite Moomo, o lucro da fabricação de cerveja era substancial. Naoki assentiu, satisfeito com o preço. Ele havia colhido uma grande quantidade de lúpulo no verão passado, então, depois de vender esse lote de cerveja, ele poderia usar o lúpulo armazenado para futuras cervejas. Se economizarmos um pouco mais, podemos construir outra estufa, pensou Naoki. Ao vê-lo concordar, Zack acrescentou: então vou passar aí amanhã para pegar o lote. Está ficando tarde e o caminhão já está carregado de mercadorias. Parece bom. Naoki não teve problema com isso. Depois de confirmar o horário de retorno de Zack, o caminhão foi embora. Era noite, e o lago brilhava sob as nuvens coloridas enquanto Dragonites e Dragonairs voavam alegremente em direção à ilha Dragonite com o pagamento do dia. Depois de acenar para eles, Naoki começou a terminar as tarefas do dia. Com a ajuda de Palmote, eles conduziram as galinhas de volta ao galinheiro e trancaram as portas e janelas. Ele encheu o coxo dos Miltons com grama fresca e frutas vermelhas e completou a tigela de água de Glaceon. Então ele foi ao campo colher uma abóbora grande. O tempo estava ficando mais frio, então Naoki planejou fazer uma panela de mingau de abóbora com açúcar cristal para aquecer a si mesmo e ao ciclizar. Falando em ciclizar, Naoki de repente se lembrou de algo. Ele voltou para o quarto e folheou o calendário. De fato, havia uma marca na coluna de 20 de agosto. Como eu pensei, o aniversário do ciclizar está chegando. Naoki voltou para a cozinha, processando a abóbora enquanto observava o bocejante ciclizar descansando na sala de estar. O aniversário do ciclizar era importante, mas havia outra coisa em sua mente. Era uma sobremesa especial que ele já havia feito antes, um prato único que só funcionava no aniversário de um Pokémon. Se ele se lembrava corretamente, o efeito do bolo era chamado de presente de aniversário. Seu efeito especial era que, quando dado a um Pokémon em seu aniversário, ele fornecia uma bênção, aumentando permanentemente uma de suas estatísticas: HP, ataque especial, velocidade, defesa ou defesa especial. Naoki estava ansioso para ver como isso iria acontecer, mas faltando poucos dias para o aniversário de Ciclizar, ele teria que esperar pacientemente. Depois do jantar, a irmã Indeedee foi lavar a louça, enquanto Naoki se aninhou no sofá com alguns Pokémon para assistir TV. Era fim de semana e com a taverna fechada, todos ficaram em casa, aproveitando o ambiente aconchegante. A luz quente na sala de estar tornava o espaço convidativo, e a TV mostrava a previsão do tempo para amanhã. A apresentadora, vestida formalmente, leu o roteiro na tela. Devido a uma frente fria, algumas áreas no noroeste de Paldia devem receber chuva à meia-noite de hoje. Recomenda-se aos cidadãos que se preparem com antecedência e garantam que portas e janelas estejam bem fechadas. Ao ouvir isso, o irmão Indeedee levantou-se silenciosamente e verificou todas as portas e janelas, certificando-se de que tudo estava devidamente fechado. Naoki permaneceu preguiçosamente enrolado no sofá, encostado no peludo Palmote, beliscando de brincadeira suas almofadas macias. Essa era sua hora favorita do dia. O trabalho no rancho estava concluído, e embora o mundo lá fora estivesse envolto em escuridão, com rajadas de vento frio prováveis, a casa estava bem iluminada, quente e cheia de conforto. Os Pokémon se reuniram ao redor dele, aconchegando-se com ele no sofá, como gatinhos se aconchegando para se aquecer em uma noite de inverno. Na mesa de centro de madeira à sua frente estavam os lanches e o leite que cada Pokémon adorava, junto com uma xícara de chá preto fumegante para Naoki. A TV tradicional transmitia programas de notícias da região de Paldia, proporcionando uma visão do mundo exterior. Eles sempre assistiam à previsão do tempo primeiro, e depois de saber o que esperar do dia seguinte, mudavam para o noticiário. Foi assim que eles se mantiveram conectados ao que acontecia além da vida aconchegante no rancho. Por exemplo, a Academia Naranja estava realizando outra competição escolar, e um treinador conseguiu virar o jogo graças ao seu inesperado atributo terastal. Um evento de grande escala estava sendo realizado em um determinado local, e notícias como essa eram frequentemente divulgadas em transmissões.
As antenas em Paldia ocasionalmente captavam notícias de outras regiões, como as palestras sobre Pokémon do professor Carvalho na região de Johto. Embora Pokémon como Koraidon e os outros não conseguissem entender completamente os programas humanos, eles ainda sentavam e assistiam com Naoki. Sempre que isso acontecia, Naoki se perguntava, os Pokémon também gostam da atmosfera aconchegante e relaxante tanto quanto ele? Naoki se virou para olhar seu Pokémon. O Ciclizar estava confortavelmente deitado no tapete macio, descansando com os olhos fechados. O Alcremie estava empoleirado na mesa de centro, cercado por uma pilha de pudins e pãezinhos, balançando vagarosamente. Naoki usava Palmote como travesseiro, encontrando conforto em sua maciez. Depois que a irmã Indeedei terminou de lavar a louça, ela se juntou a eles no sofá para assistir TV. Seu irmão estava por perto como mordomo leal, sempre pronto para ajudar quando necessário. Quanto a Koraidon, Naoki percebeu que Koraidon o encarava. Quando Koraidon percebeu que tinha sido pego olhando fixamente, em vez de desviar o olhar envergonhado, seus olhos brilharam e ele pareceu muito feliz. Naoki olhou para Koraidon, sentindo uma sensação de calor. Naquele momento ele imaginou que se Koraidon fosse um cachorro grande, provavelmente estaria abanando o rabo com entusiasmo. O pensamento fez Naoki rir sozinho. Esse Pokémon Koraidon era realmente adorável. Eu me pergunto como Miraidon agiria nesse tipo de situação. Naoki refletiu, pensando na personalidade de Miraidon no jogo. Talvez Miraidon virasse a cabeça, agindo de forma fria e indiferente, fingindo não se importar? Mas honestamente Naoki preferia o tipo de Pokémon como Koraidon, apaixonado, direto e sempre ansioso para se expressar. O tipo de Pokémon que corria e lambia você com carinho ao menor sinal de atenção era mais cativante para ele do que um Pokémon Tsundere como Miraidon. Naoki sentiu que se continuasse observando, Koraidon poderia pular nele e começar a lambê-lo. Voltando rapidamente o olhar para a TV, Naoki olhou para Koraidon com o canto do olho. De fato, quando Koraidon viu Naoki desviando o olhar, imediatamente abaixou a cabeça, parecendo um pouco abatido. Naoki suspirou internamente e pensou por um momento, depois decidiu se esticar no sofá. Descansou a cabeça no corpo fofinho de Palmote e casualmente colocou as pernas sobre Koraidon. Com certeza Koraidon se animou instantaneamente, abanando seu rabo imaginário de alegria. Sim, como um cachorro grande e carinhoso, pensou Naoki com um sorriso. Mais tarde naquela noite, a chuva finalmente chegou, exatamente como o boletim meteorológico havia previsto. O tamborilar constante da chuva de outono batia no telhado, e um leve frio se instalou, sinalizando a mudança de estação. Naoki estava meio acordado pelo som, mas sentindo-se aquecido e aconchegado com Palmote ao seu lado, simplesmente bocejou, virou-se e voltou a dormir. Quando amanheceu, a chuva ainda caía e o céu permanecia em um tom sombrio de cinza. Naoki ficou sob o beiral, observando as gotas de chuva dançando do telhado. Parecia que ele não conseguiria sair hoje. Até os Gogoat no cercado estavam quietos, contentes em ficar dentro de seu abrigo, mordiscando feno. Nesse momento, Dragonites e Dragonair chegaram voando pela chuva, indo em direção ao rancho como sempre faziam. Naoki piscou, sem saber o que dizer a princípio. Como um fazendeiro bondoso, ele não conseguia deixar de se sentir um pouco culpado. Sabe, quando o tempo está ruim, você não precisa vir. Você pode descansar um pouco na ilha Dragonite e voltar depois que a chuva parar. Mas os selvagens Dragonites e Dragonairs arregalaram os olhos em choque, claramente não concordando com a ideia. Ai! Os Dragonites selvagens protestaram, com a voz cheia de determinação. Naoki ergueu uma sobrancelha. Sério? Mas está chovendo lá fora. Não seria melhor descansar? Dragonites e Dragonairs balançaram suas cabeças vigorosamente. Ai! De jeito nenhum. Se não entrarmos, vamos perder os deliciosos pofins. Naoki olhou para eles por um momento sem palavras. Viu? Não é que ele os sobrecarregasse, eles só queriam trabalhar. Quem poderia dizer não a esse tipo de entusiasmo? Mas novamente para Pokémon fortes como Dragonite e Dragonair, um pouco de chuva não era grande coisa. Naoki suspirou e cedeu com um sorriso. Tudo bem, contanto que você esteja feliz em trabalhar neste tempo. Ai! Gritaram os dois alegremente, pegando suas sacolas de entrega cheias de garrafas de leite fresco de Naoki e voando em direção à cidade como se a chuva nem estivesse lá. Enquanto os observava partir, um pensamento repentino surgiu na cabeça de Naoki, e ele riu baixinho. Talvez ele devesse escrever algo como Expresso do Dragão, missão cumprida, nas sacolas para Dragonite. Definitivamente combinaria com eles. Capítulo 215. O presente especial de aniversário do Ciclizar. 16 de agosto, 198º ano do calendário da Aliança, outono. 4 dias antes do aniversário de Ciclizar, Naoki começou a pensar no presente de aniversário perfeito para ele. Era a primeira vez que ele comemorava o aniversário de um Pokémon, então precisava ser especial. No entanto, por mais que Naoki pensasse, ele não conseguia imaginar que tipo de presente realmente empolgaria Ciclizar. Pelo que sabia, Ciclizar não parecia ter nenhuma preferência ou desejo em particular. Talvez eu pudesse preparar a refeição favorita dele? Naoki considerou, mas rapidamente descartou a ideia. Dar a ele algo que ele já comia todos os dias não parecia um presente de aniversário de verdade. Que tal um dispositivo de treinamento para ajudá-lo a ficar mais forte? Mas então Naoki pensou novamente. Ciclizar não parecia ter a mesma obsessão por força que Dragonite. Ele poderia gostar do presente, mas apenas porque veio de Naoki, não porque realmente o quisesse. Então, qual seria o presente certo? Naoki sentou-se sob o beiral, ouvindo o suave tilintar dos sinos de vento acima, com os olhos pousados no Ciclizar que se aquecia ao sol.
Coraidon estava preguiçosamente deitado ali perto, tirando uma soneca. Percebendo que Naoki havia ficado em silêncio por um tempo, Coraidon abriu um olho e seguiu seu olhar. Ele pousou na cena de um ciclizar com os olhos marejados segurando o próprio rabo. Perto dali, um Pokémon Nakustax pedia desculpas, balançando a cabeça em pânico, claramente tentando dizer: "Eu não quis dizer isso." Alcremie, que estava sentado no topo do Nakustak como se estivesse dirigindo um carro, agora olhava para baixo, confuso. "Ah, nossa?" Coraidon murmurou confuso. Naoki suspirou. Nakustak acidentalmente pisou na cauda do ciclizar. "Vou dar uma olhada neles." Naoki se levantou e foi até ele, e Coraidon se desvencilhou e o seguiu. Quando chegaram lá, Alcremie já havia saltado do Nakustak e estava cuidando do ferimento do ciclizar. A comoção atraiu a atenção de outros Pokémon, e Glaceon e Butterfree também se aproximaram. "Stack." Nakustak murmurou se desculpando enquanto Naoki se aproximava. "Não se preocupe", disse Naoki tentando acalmá-lo. "Deixe-me dar uma olhada." Ele segurou delicadamente a cauda do ciclizar. A ponta, normalmente fina, estava inchada como um pequeno balão com a pele pálida levemente avermelhada. Naoki só conseguia imaginar a dor. O Nakustak pesava mais de 105 quilos. Os olhos de ciclizar encheram-se de lágrimas de dor. Naoki examinou rapidamente o ferimento e se virou para o irmão Indeedee que acabará de chegar. "Por favor, traga-me a gaze e o remédio do armário do meu quarto." "Aia." Indeedee assentiu calmamente, olhou para o ferimento e voltou para buscar os suprimentos. Naoki segurou a cauda do ciclizar, pronto para confortá-lo, mas de repente o peso em sua mão diminuiu. Por um momento ele ficou confuso, então olhou para baixo e viu a ponta da cauda do ciclizar pousada silenciosamente em sua mão. Naoki estava congelado. Perto dali, Alcremie, Butterfree e os outros Pokémon ofegavam de horror, seus gritos exagerados enchendo o ar. "Brei! Bui! Nakli!" Nakustak, absolutamente aterrorizado, ficou paralisado de medo. Não era sua intenção que aquilo acontecesse. Mas quando Naoki olhou novamente para o ciclizar, ele já parecia muito melhor, como se o pior da dor tivesse passado. Tentativamente Naoki perguntou: "Como você se sente agora?" "Gá." Ciclizar pareceu um pouco envergonhado ao ver todos tão preocupados com isso. Ciclizar balançou a cabeça, olhando confuso para a parte faltante de sua cauda. Depois que seu rabo quebrou, de repente não doeu mais tanto. Naoki arqueou as sobrancelhas. Será que a dor ativou o potencial do ciclizar e ele realizou o movimento soltar cauda? Soltar cauda é um movimento que sacrifica um pouco de vida para criar um substituto, permitindo que o Pokémon troque de parceiro. Nos jogos, este é um movimento que apenas Pokémon como Ciclizar e Ortvor podem aprender. Naoki examinou cuidadosamente a seção transversal da cauda de Ciclizar e percebeu que ela não estava tão sangrenta quanto ele esperava. "Isso é uma mudança nova?" ele perguntou. Instintivamente, Ciclizar sabia que se tratava de um movimento chamado soltar cauda. Assentiu, um pouco envergonhado. "Garral", murmurou, percebendo que não poderia usar o movimento novamente até que sua cauda crescesse novamente. Naoki tinha uma ideia geral do que tinha acontecido, e nesse momento, o irmão Indeedee apareceu correndo com os suprimentos médicos. Naoki pegou as bandagens e o spray curativo, aplicou delicadamente o spray no rabo quebrado de Ciclizar e enrolou-o cuidadosamente com um laço. "Pronto, você estará novo em folha em breve", disse Naoki com um sorriso. Os Pokémon têm habilidades de cura extraordinárias e, de acordo com o conhecimento de Naoki, a cauda cresceria novamente em 3 dias. Depois de ouvir isso, o outro Pokémon finalmente se acalmou. Nakustaka abaixou a cabeça, desculpando-se. Se não fosse tão desastrado, Ciclizar não teria se machucado. Mas o bondoso Ciclizar balançou a cabeça e sorriu, assegurando a Nakustaki que estava tudo bem. A harmonia foi restaurada entre os Pokémon. Sentindo-se um pouco cansado, Ciclizar encontrou um lugar aconchegante para tirar uma soneca. Apesar do perdão, Nakustaka ainda parecia desanimado. Movia-se com cautela, tomando cuidado para não pisar acidentalmente em nenhum outro Pokémon pequeno. Naoki e Coraidon retornaram aos beirados. Refletindo sobre a resposta anterior de Ciclizar, Naoki não pôde deixar de sorrir e dizer: "Ciclizar é realmente um anjinho." "Ah, nossa", Coraidon concordou, acostumado aos elogios frequentes de Naoki a Ciclizar. Naoki riu baixinho. "Por que você fica tão feliz quando eu elogio Ciclizar? Lembro que você não gostou muito quando chegamos aqui." Coraidon tinha uma expressão envergonhada no rosto. "Ah, nossa. Bem, contanto que vocês estejam se dando bem agora", disse Naoki deixando o assunto de lado. Dada a natureza territorial de Coraidon, era impressionante o suficiente para ele não lutar mais com Ciclizar. Recostando-se, Naoki perguntou pensativo: "A propósito, a Ciclizar já lhe contou no que ela está interessada?" Coraidon inclinou a cabeça, inseguro a princípio. Naoki explicou: "O aniversário dele está chegando e eu quero dar um presente legal para ele, mas não sei o que escolher." Coraidon se animou, lembrando-se de como, quando ele ainda era um Ciclizar, Naoki certa vez lhe deu um presente especial, um cachecol e roupas quentes. As roupas eram como um coletezinho justo, com buracos para as pernas e um cachecol para manter o pescoço aquecido. Ciclizar adorava a roupa, mas depois de usá-la por tanto tempo, ela se rasgou e ficou desgastada. Naoki tentou consertá-la algumas vezes antes de guardá-la no armário. Sem hesitar, Coraidon respondeu: "Ah, nossa." Naquele momento, uma brisa fresca de outono soprou, trazendo consigo um leve frio. Uma ideia surgiu na mente de Naoki: roupas quentes. O inverno se aproximava e ele se lembrou de que algumas lojas na cidade vendiam cachecóis e roupas para Pokémon. "É isso." Naoki se levantou de repente, pronto para ir para a cidade. A cauda de Ciclizar estava machucada, tornando-a inadequada para levar Naoki até a cidade. Além disso, Naoki queria manter o presente em segredo e surpreendê-lo quando chegasse a hora. Então, dessa vez, ele decidiu ir para a cidade montado em uma montaria mais discreta, seu fiel Gogoat. Antes de sair, Naoki lembrou Coraidon: "Não conte a Ciclizar o que eu falei com você hoje, ok?"
Coraidon piscou, parecendo um pouco inseguro a princípio, mas depois assentiu. Satisfeito, Naoki montou em seu Gogoat e partiu em direção à cidade. Já fazia um tempo que Naoki não visitava a cidade, mas ela continuava tão animada e movimentada como sempre. Seguindo sua memória, ele foi até a loja de beleza Pokémon. Somente aqui ele conseguiu encontrar algumas roupas de Pokémon. Ao entrar, ele foi recebido por um estilista Pokémon muito estiloso, vestido com roupas coloridas. Boa tarde, rapaz. Você veio para estilizar este lindo Gogoat? Nossa, a lã dele é tão macia e exuberante. É perfeita para o penteado que acabei de criar, exclamou o estilista com entusiasmo. O estilista empurrou uma ilustração na frente de Naoki. Ela retratava um Gogoat com um moicano. Com um sorriso brincalhão, o estilista acrescentou: Você gostaria de experimentar esse visual moderno? Naoki olhou fixamente por um momento. O Gogoat, tendo entendido o que o estilista estava propondo, deu um passo mais perto da ilustração e imediatamente arregalou os olhos, incrédulo. Uma aura verde começou a surgir ao redor de Gogoat enquanto ele lançava ao estilista um olhar nada amigável, como se dissesse: Tente tocar minha lã e você verá a fúria da minha lâmina de folha. Ah, não precisa ficar chateado. Naoki disse apressadamente, tentando acalmar a situação. Ele riu sem graça. A ideia desses penteados da moda e estilos excêntricos parecia um pouco convencional para o seu gosto. Mudando rapidamente de assunto, Naoki perguntou: Você tem alguma roupa para um ciclizar? Estou querendo comprar algo para o inverno. Ciclizar? O estilista pareceu surpreso. Não, só temos roupas para Pokémon pequenos, tipo cachorro. Percebendo que aquele não era o lugar certo para o que tinha em mente, Naoki agradeceu educadamente ao estilista, despediu-se e voltou para seu Gogoat. Decidiu ir a uma loja diferente, especializada em roupas para Pokémon maiores. Naoki e seu Gogoat retornaram do shopping de mãos vazias mais uma vez. É claro que o grande shopping só vende roupas humanas, Naoki murmurou para si mesmo, parado na entrada, sem saber para onde olhar em seguida. Nesse momento, uma jovem balconista do shopping o chamou. Naoki se virou, um pouco confuso. A menina perguntou: Você está querendo comprar algumas roupas quentes para o seu ciclizar? Naoki assentiu. Sim. A garota sorriu e respondeu: Infelizmente você não encontrará nenhum aqui na cidade de Kozagi. As roupas tendem a restringir os movimentos de um Pokémon. Então, além de algumas damas nobres vestindo seus Pokémon por questão de moda, é raro ver alguém mais fazendo isso. Entendo. Naoki assentiu pensativo. A menina sorriu novamente e acrescentou: Mas eu tenho uma ideia. Você anda de um lado para o outro na rua há um tempo. Você deve se importar muito com aquele ciclizar. Então, por que não faz as roupas você mesma? Os olhos de Naoki brilharam. O que você quer dizer? A garota explicou. Há fazendas perto da cidade de Kozagi que criam Pokémon de lã, como Volou. Você pode comprar um pouco de lã e encontrar um alfaiate habilidoso para fazer roupas personalizadas para o seu ciclizar. Essa foi uma ideia brilhante. Naoki agradeceu à menina e enquanto ainda havia tempo, ele cavalgou em seu Gogoat até o Rancho Trovão, ali perto, para perguntar sobre lã. O dono do rancho, Rei, que era um pouco mais velho que Naoki, o recebeu calorosamente e concordou em lhe mostrar o local depois de saber o propósito de sua visita. Venha, vou te mostrar o lugar. Rei disse com um sorriso. Naoki seguiu, admirando a vista do rancho. O Rancho Trovão ficava na base de uma encosta coberta de grama exuberante, onde um grupo de Volou e Dubivuol da região de Galar pastava pacificamente. É um pouco diferente do seu rancho, né? Disse Rei rindo. Naoki assentiu. É bem diferente. Ele percebeu que Rancho Trovão não tinha muitas terras cultiváveis, apenas um pequeno canteiro de abóboras, e não havia nenhum Pokémon parecido com Miltank para a produção de laticínios. Rei explicou com orgulho: Meu rancho é especializado em criação de animais. Nos concentramos em criar Pokémon produtores de lã, como Volou. A lã deles é de primeira qualidade para fazer roupas. Em Galar, roupas e tapetes feitos com essa lã são muito procurados. A lã do meu rebanho é vendida em toda a região de Paldia, acrescentou ele com um toque de orgulho. Impressionante. Naoki admirava genuinamente as habilidades de Rei na pecuária. Comparado a ele, Rei era um fazendeiro experiente. Naoki contava com suas habilidades mágicas de culinária e a ajuda de seus Pokémon para manter seu rancho funcionando, mas Rei cuidava de tudo sozinho. Haha, obrigado, disse Rei, um pouco envergonhado. Então você está aqui pela lã, certo? Naoki assentiu. Isso mesmo. Rei acenou com a mão, chamando um Volou gordinho, com lã macia e fofa e olhos grandes e gentis. Momento perfeito. É época de tosquia, disse Rei, pegando uma tesoura especial. Enquanto o Rei raspava a lã com maestria, ele explicou. A lã de Volou cresce continuamente. Mesmo se você tosquiá-la completamente, leva apenas cerca de 3 meses para ela crescer novamente. Se você não tosquiá-los, esses carinhas mal conseguem se mexer por causa da lã pesada. Rapidamente, Rei produziu um velo de lã completo. Segurando, ele disse: Olha só, não é incrível? A lã está intacta e super elástica. Se você o usasse, não se machucaria, mesmo se caísse de um penhasco. Para demonstrar, Rei deu um tapinha na lã, e ela saltou de volta com um suave som de bong. Naoki arregalou os olhos incrédulo. Era tão resiliente. Se eu desse isso a um Pokémon tipo lobisomem, ele realmente seria um lobo em pele de cordeiro, pensou Naoki, divertido. Vou arredondar o preço para você, 2.000 Pokédólares por quilo. Este velo pesa 6 quilos, então serão 12.000 Pokédólares, disse Rei enquanto pesava a lã. 12.000 Pokédólares. Considerando a qualidade, era um preço razoável. Naoki achou que era um ótimo negócio e pagou rapidamente pela lã. Animado, voltou correndo para casa, ansioso para dar o próximo passo. Encontrar um alfaiate que confeccionasse a roupa quente perfeita para seu ciclizar. Seria um presente de aniversário como nenhum outro. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 216. Biscoitos de abóbora. Naoki desejava poder costurar roupas para ciclizar, mas, infelizmente, a alfaiataria não era uma habilidade que ele dominasse. Faltando apenas alguns dias para o aniversário de ciclizar, ele olhou para a grande bola de lã em seus braços, quase maior do que ele, e se sentiu um pouco incomodado. Depois de pensar um pouco, ele decidiu guardar a lã no rancho antes de retornar à cidade para encontrar alguém que pudesse ajudar a fazer as roupas. O gogoate que ele montava não era tão rápido quanto Koraidon, mas certamente era mais estável. Às 3 da tarde, Naoki retornou ao rancho. Desceu do gogoate, que voltou sozinho para o cercado. O rancho estava tão animado quanto quando ele partirá. Dragonairs brincavam na grama, Combei e Butterfreias voaçavam entre as flores, enquanto Palmote cochilava no telhado do galinheiro. Ao ver isso, Naoki sorriu suavemente. Acariciou a cabeça de Koraidon enquanto este corria para cumprimentá-lo, e então olhou para ciclizar, ainda encolhido e dormindo não muito longe. Esse era o comportamento típico dos Pokémon. Sempre que se machucavam, eles dormiam ou descansavam, permitindo que seus corpos se recuperassem naturalmente. Koraidon abriu a boca como se fosse dizer algo, mas Naoki rapidamente fez um som de chi. Koraidon fechou a boca imediatamente, seus olhos parecendo um pouco decepcionados. Vamos entrar primeiro, sussurrou Naoki, conduzindo Koraidon de volta para casa. Ele colocou a lã no sofá e se virou para Koraidon. Você tem medo do frio? Koraidon assentiu ansiosamente. Ah, nossa! Naoki ergueu as sobrancelhas, surpreso. Ele nunca havia notado Koraidon demonstrando sinais de frio antes. Pelo que sabia, um dragão poderoso como Koraidon, com suas escamas grossas e corpo resistente, não deveria ser afetado pelo frio. Talvez fosse apenas parte da natureza dos Pokémon do tipo dragão, pensou Naoki. Afinal, eles eram notoriamente fracos a golpes do tipo gelo, e essas fraquezas naturais eram profundas. Então, tudo bem. Vou garantir que você tenha uma roupa de inverno quentinha feita com essa lã, disse Naoki, sorrindo. Ele não queria que apenas Ciclizar tivesse uma roupa confortável. Ele precisava ser justo com todos os seus Pokémon. Assim como na criação de filhos, não era bom demonstrar favoritismo. Os olhos de Koraidon brilharam de alegria. Ele comemorou. Naoki riu baixinho, dando um tapinha gentil na cabeça de Koraidon. Koraidon tinha o temperamento de um cachorro grande e carinhoso, e isso sempre aquecia o coração de Naoki. A viagem até a cidade levará quase 2 horas, e Naoki percebeu que estava com um pouco de sede. Decidiu se servir de um copo d'água. Mas quando estava prestes a tomar um gole, bateram à porta. Tem alguém em casa? Chamou uma voz familiar. Os olhos de Naoki brilharam ao reconhecê-lo. Ele correu para a porta e, como esperava, era a senhora Dantes, da cidade, parada ali com um pacote nas mãos. Sob o suave sol de outono, a senhora Dantes, com seus cabelos brancos e sorriso gentil, o cumprimentou calorosamente. Boa tarde, Naoki. Fiz uns biscoitos de abóbora, mas sem querer acabei exagerando. Urai e eu não conseguimos terminar, então pensei em trazer alguns para você. Naoki sorriu ao ver o saco de biscoitos, incapaz de recusar o gesto gentil. Entre, sente-se, disse ele, dando-lhe as boas-vindas. Enquanto se acomodavam na sala de estar, o irmão Indeedei trouxe discretamente uma xícara de chá preto perfumado para a senhora Dantes aproveitar. A senhora Dantes olhou ao redor da casa, notando como ela era animada e acolhedora. Embora não fosse extravagante, a casa estava repleta da energia vibrante da vida e dos Pokémon. Este lugar é maravilhoso. É ainda mais próspero do que quando seu avô administrava o rancho, disse ela alegremente. Sério? O rancho estava em péssimas condições naquela época? Perguntou Naoki. Ele só tinha vagas lembranças daqueles dias. A senhora Dantes assentiu enquanto relembrava. Assim, as coisas eram muito diferentes. Não havia casas grandes aqui, apenas alguns barracos de madeira em ruínas. Seu avô trabalhava incansavelmente sem nunca desistir. Ele se dedicava ao máximo para administrar o rancho. Havia tantas fazendas aqui, relembrou a senhora Dantes. A fazenda do seu avô sempre ganhava o primeiro lugar na competição de avaliação de safras todos os anos. Deve ter sido tão animado naquela época, disse Naoki tentando imaginar a cena. Assim, os olhos da senhora Dantes brilharam de nostalgia. A cidade de Kozagi era um famoso polo agrícola em toda a região de Paldia, mas sua expressão tornou-se sombria. É uma pena que haja cada vez menos pessoas cultivando agora. Os jovens ou vão para as grandes cidades em busca de carreira ou se tornam treinadores Pokémon. Os tempos estão mudando, disse Naoki com um suspiro. Ele pensou em como, em 10 anos, o mundo provavelmente seria completamente diferente. Da era em que viajar era devagar e as cartas eram distantes, para uma época em que a internet conecta o mundo inteiro. A senhora Dantes riu baixinho, embora sua voz carregasse um toque de melancolia. Estamos ficando velhos. Se seu avô pudesse ver o quanto você se tornou responsável, ele ficaria muito orgulhoso. Naoki se sentiu um pouco estranho com isso, pensando, se o vovô ainda estivesse por perto, ele poderia estar furioso comigo mesmo. A senhora Dante se levantou, preparando-se para sair. Está ficando tarde. Preciso ir para casa, disse ela gentilmente. Mas assim que se virou, seus olhos pousaram na grande bola de lã no canto do quarto. Nossa, o que é isso? Você já começou a criar volô no seu rancho? Ela perguntou, com o rosto cheio de surpresa. Ah, é mesmo. Naoki quase se esquecera da lã, e a pergunta da senhora Dantes o fez lembrar. Não, nada de volô aqui. O aniversário do Ciclizar está chegando, e estou planejando fazer um casaco quentinho para ele com essa lã. Ele riu. Não há roupa Ciclizar à venda na cidade, apenas assentos de bicicleta. Presente de aniversário? O Ciclizar vai adorar, disse a senhora Dantes, agradavelmente surpresa. Eu não sabia que você tinha tanto talento. Naoki piscou, um pouco surpreso, antes de perceber o que ela queria dizer. Ele balançou a cabeça rapidamente, sorrindo. Ah não, não tenho.
Na verdade, eu estava planejando ir à cidade para encontrar alguém que pudesse me ajudar a chegar. Compreendendo agora, os olhos da senhora Dantes brilharam. Bem, nesse caso, deixe comigo. Eu tenho um tiro em casa e ainda gosto de fazer roupas de vez em quando. Naoki piscou surpreso, não esperando a oferta. A senhora Dantes endireitou-se, orgulhosa. Quando eu era mais jovem, era uma das alfaiates mais populares da cidade. Mas, é claro, com o passar do tempo e o surgimento de mais fábricas de roupas, as roupas feitas à mão tornaram-se menos comuns. Naoki refletiu por um momento, com o coração aquecido pela generosidade dela. Ele sorriu agradecido e disse, muito obrigado pela ajuda. Não se preocupe, é nisso que sou melhor, disse a senhora Dantes entusiasmada. A lã era volumosa demais para ela carregar sozinha, então Naoki pediu ajuda a Dragonite. Dragonite, com sua alegria de sempre, ficou mais do que feliz em ajudar. Ele pegou a lã de Naoki alegremente e seguiu a senhora Dantes de volta à cidade, claramente animado por participar da missão. Às 5 da tarde, Zack chegou pontualmente para buscar os produtos da fazenda. Depois de carregar os baldes de leite Momon na caminhonete, enxugou o suor da testa e perguntou, o dia de ação de graças é mês que vem. Você já começou a preparar seus biscoitos de abóbora? Biscoitos de abóbora? Naoki ficou confuso. Ele sabia sobre o dia de ação de graças a Zack ter explicado antes. O festival, celebrado no último dia do outono, envolvia pessoas se reunindo para agradecer ao rei das colheitas abundantes. Mas biscoitos de abóbora? Ao ver a confusão de Naoki, Zack ergueu uma sobrancelha, surpreso. Você realmente não sabe? Naoki deu de ombros. O que você quer dizer? Zack pensou por um momento e murmurou, certo? Você saiu da cidade de Kozaji quando ainda era bem jovem. Acho que faz sentido você não saber disso. Deixa eu explicar, disse Zack com o rosto iluminado. É uma tradição antiga aqui na cidade. No último dia de outono, para celebrar a colheita, os moradores trocam entre si pequenos biscoitos feitos com suas plantações. À noite, as crianças e seus Pokémon vão de porta em porta, trocando biscoitos com os moradores de lá. Agora Naoki entendia por que o dia de ação de graças era tão importante na cidade de Kozaji. Todos homenageavam o rei das colheitas abundantes naquele dia. Entendido, Naoki assentiu. Vou preparar mais tarde. Ele se lembrou dos biscoitos de abóbora que a senhora Dantes lhe dera mais cedo. Dragonite já os havia devorado. É esse o espírito, riu Zack. Só queria te avisar para não ser pego de surpresa quando as crianças aparecerem pedindo biscoitos. Não quero que você venha desprevenido. Naoki sorriu e perguntou, então, posso pegar os biscoitos de uma criança e dá-los para a próxima que aparecer? Zack pareceu atordoado. Isso nunca foi feito antes. Naoki riu baixinho. Brincadeira. Não estou pensando em fazer isso. Zack soltou um suspiro de alívio. Ele sabia que Naoki não era o tipo de pessoa que faria algo assim. Depois de carregar as mercadorias, Zack foi embora, deixando o rancho para trás. Com a noite caindo, Naoki foi até o canteiro de abóboras e colheu uma abóbora grande e dourada. A irmã, Indeedei, já havia começado a preparar o jantar em casa. Naoki lavou bem a abóbora e a levou para a pequena oficina de cremes que havia montado para Alcremie. Embora se chamasse oficina, era na verdade apenas um espaço aconchegante para fazer bolos, salgadinhos e sobremesas. Alcremie avistou Naoki e imediatamente correu, percebendo que ele estava prestes a fazer algumas sobremesas deliciosas. Mas seu corpo minúsculo e seus passos curtos dificultavam que ele acompanhasse o ritmo, então ele só conseguia chamar Naoki. Mrei, ele gritou. Naoki parou e observou um pequeno e determinado Alcremie atravessar o sofá correndo em sua direção. Ele se abaixou e Alcremie pulou na grande abóbora que ele carregava. Mrei. Ele queria ajudar a fazer sobremesas também. Ao ver a expressão ansiosa de Alcremie, Naoki sorriu. Você e Nakustak correram o dia todo. Não estão cansados? Prei, Alcremie balançou a cabeça, balançando o corpinho alegremente. Um aroma suave e doce pairava no ar ao redor. Mas sabe, disse Naoki, pensativo, outros Alcremies tendem a ser bem tímidos. Eles se escondem quando veem alguém que não seja seu treinador. Por que você é tão corajoso? Este Alcremie não só conviveu com um Nakustak muito maior todos os dias, como também não teve medo de dividir o sofá com Koraidon. Mrei. Alcremie estufou o peito orgulhosamente. Era um Alcremie corajoso. Você sabe o que acontece com Pokémon corajosos? Provocou Naoki, erguendo uma sobrancelha. Brei. A curiosidade de Alcremie foi aguçada. Bem, começou Naoki, Pokémons corajosos como você têm dois caminhos. O primeiro tipo, como você, é alegre e amigável. Eles fazem amizade com todos porque não têm medo de nada. Alcremie ouviu atentamente e então sorriu. Mrei, é isso. Espera aí, tem mais, continuou Naoki, com um sorriso brincalhão nos lábios. Mas às vezes eles são tão pequenos e têm um cheiro tão doce, como um creme delicioso. Esse cheiro pode atrair certos Pokémon que adoram doces. E bem, eles podem devorá-los de uma só vez. No início, Alcremie concordou com a cabeça, mas aos poucos seus olhos se arregalaram conforme as palavras eram assimiladas. Sua expressão confiante aos poucos se transformou em preocupação. Alcremie piscou nervosamente. Estou prestes a começar a fazer aqueles biscoitos de abóbora, disse Naoki, notando o rosto de Alcremie. Por que você não senta aqui um pouco? Eles chegaram à pequena oficina de creme, onde Naoki colocou Alcremie delicadamente no parapeito da janela e começou a trabalhar nos biscoitos de abóbora. A essa altura, Alcremie percebeu que Naoki estava apenas tentando provocá-lo. Mrei! Mrei! Gritou indignado. Naoki malvado. Naoki, imperturbável, começou a cortar a abóbora em pedaços, cozinhá-la no vapor no micro-ondas e amassá-la até formar uma pasta lisa. Sem olhar para cima, ele falou em tom sério enquanto continuava seu trabalho. Não estou tentando te assustar.
É verdade, sabia? Você está coberto de uma delícia doce e cremosa. Pokémon selvagens, aqueles sem treinadores, podem te devorar na hora. Ao ouvir isso, Alcremie começou a sentir que Naoki estava certo e começou a ficar com medo novamente. Naoki, percebendo sua preocupação, tranquilizou-o gentilmente: não tenha medo. Os Pokémon Nakustak irão protegê-lo. Quando evoluírem, se tornarão os altos e poderosos Garganacl. Com 5 deles juntos, nenhum Pokémon comum poderá enfrentá-los. Indeedee, que estava parado do lado de fora da porta para ver se Naoki precisava de ajuda, tinha uma expressão um tanto complicada. Esse tipo de conforto é realmente eficaz? Surpreendentemente para Alcremie, funcionou perfeitamente. Sentindo-se reconfortado, Alcremie relaxou, sentando-se em silêncio na oficina de creme por um tempo. Vendo que Naoki não precisava de mais ajuda, ele silenciosamente se desculpou. Ele desceu as escadas, atravessou a sala de estar e correu até a caverna subterrânea construída com pedras de sal. Lá embaixo na caverna, 5 Pokémon Nakustak ainda estavam cheios de energia, caminhando por aí após um dia inteiro de brincadeira. Ao vê-los, Alcremie soltou um longo suspiro de alívio. Os Pokémon Nakustak ficaram um pouco confusos ao ver Alcremie aparecer de repente no subsolo. Alcremie, agora se sentindo mais sério, perguntou a eles: Mrei? Somos melhores amigos? O Pokémon Nakustak assentiu entusiasmado. Sem dúvida, eles eram os melhores amigos do rancho. Com um olhar determinado, Alcremie continuou: Mrei? E se eu estiver em perigo? Você vai me proteger? Empile. Claro. Alcremie se animou e acrescentou: Mrei. Então é melhor você se esforçar e evoluir para Garganacl. Naoki diz que Garganacl é um Pokémon super forte. Todos os Pokémon Nakustak concordaram plenamente. Evoluir também era algo que eles queriam, mas sabiam que a evolução não estava inteiramente sob seu controle. Depois de sair da caverna subterrânea, Alcremie ainda se sentia um pouco preocupado. Ele pensou cuidadosamente por um momento e chegou a uma resolução. Além de depender da proteção dos amigos, precisava se fortalecer sozinho. Mrei. Está decidido. De repente, o coração de Alcremie se encheu de espírito de luta. Ele também precisava treinar. Assim como Dragonite, ele queria se tornar o Alcremie mais poderoso do mundo. Capítulo 217. Metrônomo. O processo de fazer biscoitos de abóbora não foi muito complicado. Além disso, Naoki se esforçou para se especializar em fazer sobremesas como essas. Agora ele conseguia preparar bolos, massas folhadas, pudins e biscoitos sem muita dificuldade. Ele começou amassando a abóbora fatiada e misturando-a com o leite Momo preparado. Em seguida, adicionou azeite e açúcar aos ovos, batendo-os até a mistura ficar com uma textura fofa. O terceiro passo envolveu despejar o purê de abóbora, adicionar farinha e amido de milho e misturar tudo uniformemente antes de despejar a mistura em uma forma redonda na assadeira. Por fim, Naoki colocou 2 cranberries secos vermelhos brilhantes em cima de cada biscoito como decoração e colocou a assadeira no forno por cerca de 10 minutos. Logo, com um sinal sonoro, o timer do forno disparou. Naoki, usando luvas resistentes ao calor, puxou a assadeira, revelando fileiras de biscoitos dourados com um cheiro doce e fresco. A deliciosa mistura da riqueza do leite Momo e o aroma quente da abóbora enchiam o ar. Pronto! Exclamou Naoki, sentindo-se orgulhoso enquanto admirava os biscoitos. Afinal, ele tinha um talento especial para fazer sobremesas. Curiosamente, ele olhou para baixo e a informação sobre os biscoitos surgiu em sua mente. Biscoitos de abóbora, B+, esses biscoitos, feitos com abóboras cultivadas no rancho, são uma delícia pastoral. Efeito: cara de sorte nível 2. Após ser consumido por Pokémon, a taxa de acerto de golpes que causam condições de status anormais, como pó do sono, hipnose e raio congelante, aumenta moderadamente. As chances de usar golpes poderosos com o metrônomo também aumentam. Duração do efeito: 10 minutos. Comentário: um biscoito saboroso criado para celebrar uma boa colheita, que acredita-se trazer sorte aos Pokémon. Cara de sorte? Naoki ergueu uma sobrancelha. A princípio, ele pensou ter feito algo como um pudim da sorte. Mas depois de ler mais, percebeu que o efeito do biscoito era mais específico para movimentos em batalha. Intrigado, Naoki pegou um biscoito, ainda quente do forno. A ideia de que movimentos como hipnose e raio congelante teriam melhorado a precisão era atraente. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a melhoria no metrônomo, um movimento conhecido por sua aleatoriedade. Nos jogos, o metrônomo podia desencadear qualquer movimento, até mesmo os mais poderosos, como as lâminas do precipício de Groudon, o pulso de origem de Kyogre, o rasgo espacial de Palkia e o rugido do tempo de Dialga. Para realizar movimentos tão poderosos, um Pokémon só precisava de uma coisa: boa sorte. Naoki não conseguiu deixar de pensar no Togepi de Michi do anime, que frequentemente usava o metrônomo com resultados imprevisíveis. Ele riu ao pensar em Togepi usando de repente o julgamento de Arceus no meio de uma batalha. Só de imaginar a cena ele já sorria de excitação. Esses biscoitos de abóbora eram certamente interessantes. Mas, infelizmente, o efeito seria de pouca utilidade para os Pokémon em seu rancho naquele momento. E como o efeito durava apenas 10 minutos, era mais adequado para situações de batalha do que para uso diário. Ainda assim, alguma coisa era melhor que nada. Naoki colocou cuidadosamente os biscoitos recém-assados em um prato e desceu as escadas. Poucos de seus Pokémon gostavam de doces. Além de Alcremie, apenas Indeedee parecia gostar de doces. Os outros Pokémon não se importavam com doces, mas também não demonstravam grande interesse por eles. Naoki tinha planejado originalmente deixar Alcremie provar os biscoitos, mas quando olhou ao redor, não conseguiu encontrá-la na sala de estar. Curioso, ele se virou para seu irmão Indeedee, que estava mais perto. Onde está Alcremie? Aya respondeu Indeedee apontando para fora. Naoki ficou um pouco surpreso. Já estava escuro, então por que Alcremie ainda estava lá fora aquela hora?
Ele deixou a maioria dos biscoitos para Indéeda e dividir e saiu para o rancho com o prato de biscoitos. Depois de caminhar um pouco pelo rancho, ele finalmente encontrou Alcremie sob a orientação de Butterfrey. Ela estava falando com Dragonite com um rosto cheio de determinação e entusiasmo. Intrigado, Naoki colocou a mão no bolso para pegar um pacote de sementes tradutoras, uma ferramenta útil para entender a fala dos Pokémon. Colocando um na boca, ele ouviu atentamente. Com uma voz infantil, Alcremie declarou, Mrei. Dragonite, por favor, me ensine a ficar mais forte. Dragonite olhou para o pequeno Alcremie à sua frente, sentindo-se um pouco envergonhado. Meu método pode não funcionar para você porque você não tem asas e não pode voar. Alcremie inclinou a cabeça, confuso. Mrei, o que ser forte tem a ver com voar? Os olhos de Dragonite brilharam quando ele explicou. Porque se você pode voar, você pode entregar mercadorias. Naoki diz que entregar mercadorias é uma forma de treinamento e ajuda os Pokémon a ficarem mais fortes. Minha força atual é graças à entrega de encomendas. Ao ouvir isso, Alcremie olhou tristemente para seu próprio corpo. Ele não tinha asas como Dragonite, e isso significava que não podia entregar mercadorias. Alcremie suspirou, Mrei. Eu quero ser o Pokémon mais forte do mundo, para não ser comido. Dragonite pescou, parecendo confuso. Nesse momento, Naoki, que estava observando, aproximou-se com Butterfrey e gentilmente consolou o pequeno Alcremie que se sentia perdido. Não se preocupe. Ninguém vai te comer. Todos no rancho vão te proteger. Tanto Dragonite quanto Alcremie se viraram para olhá-lo. Dragonite se iluminou de excitação. Naoki. Naoki sorriu para Dragonite. Abra a boca. Dragonite abriu a boca obedientemente, e Naoki o alimentou com alguns biscoitos de abóbora antes de se virar para Alcremie. Alcremie parecia em conflito, apesar das palavras reconfortantes de Naoki. Prei, mas eu ainda quero ficar mais forte. Naoki suspirou internamente, percebendo que contar a história para assustar Alcremie talvez não tivesse sido a melhor ideia. Lembrando-se do que Alcremie havia dito antes, sobre querer se tornar o Pokémon mais poderoso do mundo, Naoki ponderou. Tornar-se o mais forte. Bem, isso pode ser difícil, mas ser o maior? Isso certamente é possível. Naoki se lembrou das abóboras gigantes que podia cultivar no rancho. Com uma ajudinha, Alcremie poderia crescer mais, talvez até Gigantamax. Mas para isso, precisariam fazer uma viagem à região de Galar. Sorrindo com a ideia, Naoki entregou um biscoito para Alcremie. Ok, te ajudo a pensar em algo mais tarde. Mas por enquanto, que tal alguns salgadinhos? Quer experimentar os biscoitos de abóbora que acabei de fazer? Alcremie começou a mastigar alegremente o biscoito de abóbora. Observando Alcremie aproveitar a guloseima, uma nova ideia surgiu de repente na cabeça de Naoki. Alcremie poderia aprender metrônomo. Embora transformar Alcremie no Pokémon mais poderoso do mundo levasse tempo, havia maneiras inteligentes de abordar o problema. Por exemplo, Alcremie poderia comer um pudim da sorte primeiro e, quando a sorte chegasse, seguir com o biscoito de abóbora. Uma dose dupla de sorte pode dar a Alcremie a vantagem de realizar alguns movimentos realmente incríveis. Mas havia um pequeno problema, Alcremie ainda não sabia usar o metrônomo e em todo o rancho, apenas sua irmã Indéeda dominava o movimento. Depois de pensar, Naoki sorriu para Alcremie e disse, tenho uma ideia de como você pode ficar mais forte. Os olhos de Alcremie brilharam de esperança enquanto ele perguntava ansiosamente, Mrei? Qual é a ideia? Ele iria ensiná-lo a voar? Naoki riu baixinho e apontou para o biscoito de abóbora na frente deles. Chama-se metrônomo. Embora não o torne mais forte diretamente, permitirá que você pegue emprestado o poder de outros Pokémon, permitindo que você execute alguns movimentos realmente poderosos. Prei. Alcremie estava um pouco confusa. Naoki pensou por um momento e deu um exemplo. Você conhece o Koraidon, certo? Seu movimento mais poderoso é pular alto no céu e então atacar o oponente com força total. Se você dominar o metrônomo e comer este biscoito, terá a chance de pegar emprestado o poder de Koraidon e usar esse movimento poderoso para derrotar qualquer um que tentar mexer com você. Ai meu Deus! Os olhos de Alcremie brilharam de admiração. Será que ele realmente precisaria de um movimento tão poderoso? Naoki riu e continuou, não é só Koraidon. O metrônomo permite que você use muitos movimentos poderosos de outros Pokémon. Alcremie ficou impressionado. Ele definitivamente queria aprender esse movimento. Mas como começaria? Alcremie parecia um pouco perdido. Vendo a confusão, Naoki sorriu calorosamente e disse, é aí que precisaremos da ajuda de Indéeda. Por enquanto, era a hora do jantar. Depois de comerem e encherem a barriga, eles foram encontrar Indéeda. Naoki se aproximou da irmã Indéeda com expectativa. Você sabe usar o metrônomo, né? A irmã Indéeda assentiu alegremente, mas pareceu um pouco confusa. O que estava acontecendo? Naoki explicou. Gostaria que você ensinasse esse movimento para Alcremie. Os biscoitos de abóbora que você comeu antes potencializam os efeitos do metrônomo. Compreendendo imediatamente, Indéeda olhou para Alcremie, que a encarava com olhos ansiosos, e sorriu. Então, Naoki levou o grupo de Pokémon para um campo aberto. Virando-se para a irmã, Naoki disse, esses biscoitos de abóbora também vão funcionar com você. Enquanto estiverem fazendo efeito, você poderá realizar alguns movimentos incrivelmente raros. A irmã Indéeda assentiu. Ela já havia entendido o efeito dos biscoitos. Vendo que ela estava pronta, Naoki se afastou, observando enquanto Indéeda se preparava para demonstrar o metrônomo. Aian, observe com atenção, estou prestes a lhe mostrar. Disse a irmã Indéeda para Alcremie. Alcremie assentiu ansiosamente. Mrei.
Então Indeedee acenou gentilmente com o dedo. Instantaneamente suas mãos começaram a brilhar com uma luz branca suave e leitosa. Uma energia mágica irradiava de seu corpo. Toda a luz se concentrou em um único ponto e quando a energia atingiu seu pico, ela se transformou em um deslumbrante feixe de luz, avançando com uma potência incrível. Sentindo a força do movimento, os olhos de Alcremie brilharam de excitação. Brei! Tão poderoso! Movimento de aço, canhão de flash, Naoki recitou em sua mente, maravilhado com o poder do movimento recém-lançado por Indeedee. Ao ver as reações de Naoki e Alcremie, Indeedee se sentiu um pouco exasperado. Aya, não deveríamos nos concentrar em aprender o metrônomo? Naoki coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Desculpe, é que esta é a primeira vez que vejo o metrônomo em ação. É incrível. Ele olhou para Alcremie, percebendo que seu foco provavelmente estava mais no movimento impressionante em si do que na técnica de Indeedee. Naoki sorriu e perguntou, vamos tentar de novo? Indeedee assentiu, com um toque de brincadeira nos olhos. Naoki olhou para Alcremie e instruiu, desta vez, concentre-se nos dedos de Indeedee. Observe os movimentos com atenção e tente imitá-los. Brei. Entendi. Alcremie respondeu ansiosamente. Ótimo, vamos começar. Naoki gesticulou. Mais uma vez, Indeedee acenou suavemente com o dedo, e mais uma vez, uma luz branca radiante envolveu sua mão. De repente, uma poderosa onda de eletricidade irrompeu de Indeedee, envolvendo todo o seu corpo em um raio brilhante. Por um momento, o céu noturno se iluminou tão intensamente quanto o dia. O relâmpago crepitava e cintilava ao redor de Indeedee enquanto avançava. Embora não houvesse alvo em seu caminho, a demonstração de poder era impressionante. Quando a corrente elétrica se dissipou, Indeedee ficou imóvel, retornando ao seu estado normal. Mas desta vez havia uma expressão de surpresa em seu rosto. Ele olhou para as mãos, aparentemente incrédulo. Aya? Que movimento foi esse? Parecia tão poderoso. Indeedee olhou para Naoki com uma expressão questionadora. A excitação de Naoki aumentou. Se não me engano, foi o queda de raios. Aie? Sério? Naoki sorriu. Não é um movimento qualquer, é o movimento característico de Zekrom, o Pokémon lendário. Você tem muita sorte. Parecia que os biscoitos de abóbora estavam fazendo maravilhas. Naoki voltou sua atenção para Alcremie e perguntou, você observou atentamente os movimentos de Indeedee? Alcremie assentiu, seus olhos rubis brilhando de determinação. Brei. Eu assenti. Naoki sorriu. Então experimente. Alcremie concentrou-se em suas pequenas mãos cobertas de creme, imitando os movimentos de Indeedee enquanto agitava os dedos. Tentou 2 vezes, mas nenhuma luz brilhante surgiu. Vendo a frustração de Alcremie, Indeedee deu um passo à frente e ofereceu outra demonstração. Desta vez, Indeedee acenou com os dedos novamente, mas em vez de um movimento lendário, ele invocou um ataque mais comum, estrela cadente. Aqui está um movimento mais simples, disse Indeedee, compartilhando sua experiência com a técnica do metrônomo. Alcremie ouviu atentamente, absorvendo os conselhos, e continuou a praticar sob a orientação de Indeedee. As primeiras tentativas foram um fracasso. O segundo set. Mais falhas. Mas Alcremie permaneceu determinado, e à medida que o céu escurecia e a noite caía, os Pokémon que frequentavam a taverna Pokémon de Naoki começaram a chegar ao rancho. Em vez de irem direto para a taverna, reuniram-se para assistir ao adorável Alcremie praticando o metrônomo. Apesar do público crescente, Alcremie manteve o foco. Agitou os dedos repetidamente, sem se deixar abater pelas tentativas frustradas anteriores. Finalmente, na 57ª tentativa, uma luz branca brilhante cercou as pequenas mãos de Alcremie, brilhando intensamente na escuridão. Brei. Eu consegui! Todos os Pokémon presentes fixaram o olhar em Alcremie, observando ansiosamente o que aconteceria em seguida. A forte luz branca condensou-se em uma bola de energia, irradiando uma quantidade incrível de poder. A bola tremeu levemente, como se a imensa energia dentro dela fosse demais para ela conter. Naoki sentiu o coração disparar de excitação. Que movimento seria esse? A resposta se revelou rapidamente. Alcremie lançou o orbe brilhante para o alto, e com uma explosão dramática, ele explodiu como fogos de artifício, espalhando luz radiante pela noite escura. A luz se espalhou como estrelas cadentes, brilhando intensamente com rastros vermelhos enquanto despencavam em alta velocidade. E então, aterrissou com um estrondo ensurdecedor, como uma chuva de meteoros atingindo o solo. Os olhos de Naoki se arregalaram e ele sussurrou com admiração, julgamento. Capítulo 218. Táticas Gundam. Sancione o julgamento. Esse era o movimento característico de Arceus, o ataque julgamento. Naoki respirou fundo, atordoado com o poder absoluto. Alcremie, de alguma forma, conseguirá usar o golpe característico de Arceus por pura sorte. Não apenas Naoki, mas também os Pokémon que observavam por perto ficaram igualmente chocados. Eles olharam para o céu noturno, onde os raios de luz com cauda vermelha passavam por cima, refletidos em seus olhos arregalados. Após o ataque, o rancho ficou com mais de 12 de crateras profundas, mas felizmente os danos ficaram limitados a uma área aberta, sem afetar o restante do rancho. Os Pokémon que assistiam ficaram paralisados, com o queixo praticamente caído. Como esse Alcremie aparentemente delicado pôde realizar um movimento tão aterrorizante? Nem a própria Alcremie tinha uma resposta. Ela ficou ali de olhos arregalados, encarando as próprias mãozinhas incrédula. Aquele poder incrível era mesmo dela? Naoki quebrou o silêncio e perguntou, quer tentar de novo? Alcremie piscou, depois assentiu ansiosamente, acenando com os dedos mais uma vez para usar o metrônomo.
Desta vez, quando a intensa luz branca a envolveu, um feixe denso de energia destrutiva disparou para frente, direto para uma das crateras deixadas anteriormente. A grama evaporou sob a luz intensa, transformando-se em pó e deixando um rastro árido pelo gramado. A mente de Naoki disparou ao reconhecer o movimento. Hiperraio pensou consigo mesmo. Um movimento do tipo geral com um poder de 150. Tão forte! Exclamou Naoki, impressionado com a força dos movimentos de Alcremie. Infelizmente, os efeitos dos biscoitos de abóbora são temporários. Duram apenas uns 10 minutos. Se ao menos o efeito fosse permanente, Naoki refletiu, lembrando-se de todos os pratos que preparara desde que chegara a este mundo. Até então, o único prato com efeito permanente fora o pudim da sorte que ele preparara para Ted de Ursa. Será que os efeitos dos biscoitos de abóbora podem se tornar permanentes, como o pudim da sorte? A chave parecia estar em uma coisa, emoção. A emoção que ele despejava na comida enquanto a preparava. Pá, pá, pá. Indeedei, que estava por perto, bateu palmas alegremente para Alcremie. Ela havia dominado com sucesso a técnica do metrônomo, e a força dos movimentos que ela executava era incrível. O rosto de Alcremie corou levemente com o elogio de sua gentil mentora, sentindo-se orgulhosa e um pouco tímida. Naoki riu e perguntou: como se sente? Está feliz agora? Brei. Sim. Alcremie assentiu entusiasmada com os olhos brilhando. Naoki pensou por um momento antes de acrescentar: na verdade, em vez de focar em batalhas mano a mano, acho que você é mais adequado para dar suporte a outros Pokémon em batalha. Alcremie inclinou a cabeça confusa. Brei. Apoio. Naoki sorriu e explicou. Por exemplo, quando Nakustak evoluir para Garganako, você pode cavalgar nos ombros dele durante a batalha. Ele continuou. O Garganako pode ser o atacante principal, enquanto você o apoia com movimentos como decorar, névoa aromática, aromaterapia, mão amiga e olhos de boneca. Ele listou os benefícios de cada movimento. Decorar aumentará o ataque e o ataque especial de Garganako, névoa aromática aumentará sua defesa especial. Aromaterapia poderá curar qualquer condição de status e mão amiga aumentará o poder de seus ataques. Já olhos de boneca reduzirá o ataque do oponente. Naoki sorriu e finalizou: gosto de chamar essa combinação de táticas Gundam. Os olhos de Alcremie brilharam de entusiasmo. Brei. Isso parece incrível. Era uma maneira totalmente nova de pensar, uma que ela nunca havia imaginado antes. Ao ver essa cena, Naoki percebeu que Alcremie estava tocado. Certo, está ficando tarde. Hora de voltar e descansar, disse Naoki gentilmente. Brei. Alcremie retornou ao seu jeito inocente e animado de sempre. Indeedei foi até a taverna para entreter os Pokémon da cidade. Palmote e Glaceon também seguiram, ansiosos para participar da diversão. Naoki, enquanto isso, levou Alcremie de volta para a aconchegante sala de estar. Depois de se certificar de que Alcremie estava acomodada em seu local favorito, Naoki foi verificar o ferimento na cauda de Ciclizar. Como você está se sentindo? Ainda dói? Perguntou Naoki, preocupado. Ciclizar abanou o rabo levemente, concentrando-se na sensação. Gau, ele não parecia mais sentir dor. Que bom que não dói mais. Descanse mais um pouco. Ainda tenho algumas coisas para resolver, respondeu Naoki. Ciclizar assentiu obedientemente e se enrolou novamente para dormir. Satisfeito com a recuperação de Ciclizar, Naoki foi até a oficina de cremes no segundo andar, onde começou a preparar ingredientes para outro lote de biscoitos de abóbora. Ele estava pensando em como colocar mais emoção em sua culinária, na esperança de prolongar os efeitos dos biscoitos de abóbora. Mas emoções, elas são algo que você não pode ver ou tocar, uma força misteriosa que faz as coisas parecerem especiais. Naoki fechou os olhos por um momento, relembrando todos os momentos que compartilhou com Alcremie. A primeira vez que se conheceram, quando Alcremie e Somil olharam para ele com curiosidade, sem saber o que pensar. A maneira como a personalidade alegre de Alcremie floresceu ao longo do tempo, à medida que ela se sentia confortável perto dele. Como ela assumiu o papel de irmã mais velha, ajudando a cuidar dos 5 Pokémon Nakustak e brincando com eles. Primeira vez que eles fazem um bolo de creme juntos. As noites de verão passadas à beira do rio, observando os vagalumes juntos. A vida pacífica deles juntos, desde os vibrantes dias de primavera, quando tudo estava florido, até o calmo outono, quando as folhas ficavam douradas. E Naoki imaginou o futuro, os dois envelhecendo, sentados perto da lareira, relembrando aqueles momentos. Alcremie se aninhou ao lado dele, enquanto relembravam todas as belas lembranças que haviam compartilhado. Respirando fundo, Naoki abriu os olhos, agora cheios de determinação. Está na hora. Naoki abriu os olhos, e com as emoções fluindo por ele, começou a fazer o segundo lote de biscoitos de abóbora. 30 minutos depois, com um leve apito, o forno sinalizou que estava pronto. Naoki pegou a assadeira e verificou as informações sobre aquele lote de biscoitos de abóbora. Biscoitos de abóbora, feitos com abóboras cultivadas na fazenda, esses biscoitos são impregnados pelas emoções do criador, criando uma sobremesa aconchegante e caseira. Efeito de culinária, sorte nível 3. Após ser consumido por um Pokémon, a chance de induzir estados anormais com movimentos como pó do sono, hipnose, espora atordoante e raio de gelo aumenta significativamente. Ao usar o movimento metrônomo, as chances de acertar movimentos poderosos aumentam consideravelmente. Duração do efeito, 1 hora. Comentários. Um biscoito delicioso feito para celebrar uma colheita abundante, que dizem que traz boa sorte aos Pokémon. Ainda não chegou lá, né? Naoki murmurou para si mesmo, embora não estivesse muito decepcionado. Ele já esperava por isso. As emoções que ele tanto tentava evocar ainda pareciam um pouco forçadas. Não tinham o mesmo fluxo natural de quando ele fizera algo especial para o Ted de Ursa no passado. Talvez ele conseguisse isso quando algo realmente significativo acontecesse, como se Alcremie estivesse partindo em uma jornada, ou durante outra ocasião especial. Mesmo assim, esse lote melhorado teve um efeito muito mais forte.
O nível sorte foi elevado de 2 para 3, aumentando a chance de induzir estados anormais de moderado para significativo. A duração também foi estendida para 1 hora inteira. Foi definitivamente útil. No mínimo, pensou Naoki, Alcremie poderia carregar um pequeno pacote de biscoitos e comer um sempre que precisasse para maximizar o efeito do metrônomo. Na manhã seguinte, depois de terminar o café da manhã, Naoki recebeu uma ligação da senhora Dantes. Ele atendeu o telefone e ouviu sua voz familiar e gentil. Naoki, ainda não sei as medidas exatas do ciclizar. Você tem uma fita métrica? Se você pudesse medir a altura e a circunferência da cintura dele, e me dizer o tamanho da estrutura parecida com um pneu no peito, isso ajudaria muito. Naoki de repente se lembrou do casaco para ciclizar. Ah, esqueci completamente. Vou tirar as medidas agora mesmo e te mando os detalhes. A senhora Dantes deu uma risadinha. Sem pressa, querida. Estarei esperando em casa. Depois de desligar, Naoki encontrou a fita métrica que havia comprado antes, escondida na lavanderia do segundo andar. Então foi procurar Ciclizar, que estava descansando confortavelmente. Com um olhar confuso no rosto, Ciclizar observou Naoki começar a medir sua altura, circunferência da cintura e o tamanho da bolsa de ar semelhante a um pneu em seu peito. Gal? Ciclizar inclinou a cabeça, sem saber o que Naoki estava fazendo. Naoki, estou medindo sua altura para ver se você cresceu mais. Ao ouvir isso, Palmote correu, esperando ansiosamente que Naoki o medisse também. Certo, um de cada vez, formem uma fila, disse Naoki com um sorriso. Palmote imediatamente ficou atrás de Ciclizar, suas patinhas se mexendo de excitação. Coraidon soltou um rangido e ficou atrás de Palmote, com seu corpo enorme se elevando sobre os outros. Ao ver isso, a irmã Indeedei juntou-se alegremente à fila, com os olhos brilhando de excitação. Ela olhou para o irmão, que estava parado ali perto, hesitante. Seu rosto demonstrava conflito, claramente querendo se juntar a eles, mas se esforçando para manter a imagem de mordomo calmo e maduro. Aia! Suspirou a irmã Indeedei revirando os olhos de brincadeira, antes de agarrar o braço do irmão e arrastá-lo até lá. Naoki percebeu e não conseguiu evitar rir alto ao ver aquilo. O irmão Indeedei imediatamente assumiu uma expressão severa, fazendo o melhor que pôde para parecer calmo e adulto, embora seu constrangimento fosse claro. Enquanto media a cintura de Ciclizar, Naoki riu e disse, seu irmão é assim desde pequeno. Ele tinha exatamente a mesma cara quando conheci vocês dois. Os dois irmãos pareciam se lembrar do momento. Naquela época, Naoki os visitou e trouxe alguns lanches deliciosos. A irmã Indeedei assentiu, sorrindo ao lembrar. O irmão Indeedei, enquanto isso, corou levemente, lembrando-se de como, depois que Naoki foi embora, ele foi pego com o rosto cheio de migalhas dos salgadinhos. Naoki achou as personalidades deles bem engraçadas. Sinceramente, seu irmão ainda é bem fofo. Ele pode agir como se fosse adulto, mas ainda é um pequenininho Indeedei com menos de 1 ano de idade, sempre tentando parecer bem maduro. O rosto do irmão Indeedei ficou ainda mais vermelho. A irmã Indeedei não conseguiu evitar o riso. Mas acrescentou Naoki calorosamente, mesmo que o provoque, seu irmão é realmente confiável. Graças a ele, agora posso ficar tranquilo. Antes de vocês dois chegarem, eu estava tão atolado de trabalho que mal tinha tempo de terminar tudo. Ao ouvir isso, os olhos dos dois Indeedei se suavizaram. Ambos sentiram a genuína gratidão de Naoki e ao sentirem suas emoções através dos pequenos chifres em suas cabeças, uma energia quente se espalhou por seus corpos. Sentindo essa gratidão, a irmã Indeedei sorriu radiante de felicidade. Aia! O irmão Indeedei assentiu levemente, ainda mantendo a compostura, embora seus olhos brilhassem de apreciação. Ai! Certo! Disse Naoki alegremente, tendo terminado de medir Ciclizar. Ele afagou sua cabeça e olhou para o ansioso Palmote, o próximo da fila. Sua vez agora. Palmote gorjeou, correndo animadamente, ficando em pé e estufando seu pequeno peito, pronto para sua vez de ser medido. Naoki mediu a altura de Palmote e sorriu. Bem, ele tem 1,1 metros de altura. Esse é um Palmote muito forte. Normalmente, o tamanho de um Palmote varia de 0,7 a 0,9 metros, mas o Palmote de Naoki era bem grande para sua espécie. Palmote comemorou sentindo-se orgulhoso, e então deu um passo para o lado para pegar o próximo Pokémon. O próximo foi Coraidon, que exigiu que Naoki olhasse para cima. Naoki subiu no sofá e mediu Coraidon em sua forma de combate. 2,6 metros. Incrível! Você é o Pokémon mais alto do rancho. Coraidon se encheu de orgulho. Hao! Ele também se considerava o Pokémon mais poderoso. Naoki riu baixinho, entendendo a expressão de Coraidon. Sim, você é o mais forte. Agora, pode se afastar, por favor? Hao! Coraidon ficou tão excitado que lambeu Naoki com sua língua grande e molhada. Naoki fez uma careta, enxugando o rosto. Está com cheiro de costeletas de porco fritas. Vai me buscar uma xícara de chá para enxaguar a boca. Coraidon, parecendo um pouco desanimado, abaixou a cabeça tristemente e saiu trotando para buscar chá na geladeira. Em seguida foi a vez da irmã Indeedei. Naoki acariciou delicadamente sua cabeça peluda antes de tirar suas medidas. Tudo bem, 0,80 metros de altura. Você é perfeitamente saudável. Naoki sorriu. Mas você nem tem 1 ano ainda, então aposto que vai crescer ainda mais. A irmã Indeedei sorriu de felicidade. Aiaio finalmente chegou a vez do irmão Indeedei que ficou ali com uma expressão severa e parecendo bem sério. Relaxa, não fique tão nervoso, Naoki o tranquilizou enquanto tirava suas medidas. 0,9 metros, 0,1 metros mais alto que sua irmã. Você também é perfeitamente saudável. Certo, a medição da altura está feita, podem todos brincar. O irmão Indeedei, aliviado por Naoki não o ter provocado, fugiu rapidamente do local. Pegou uma vassoura em algum lugar e se ocupou com as tarefas domésticas, ainda tentando manter a compostura. Naoki observou divertido. Bem, tudo bem, não vou provocá-lo. Ele guardou a fita métrica e decidiu deixar a casa para os dois Indeedeis por enquanto.
Era hora de visitar a senhora Dantes, então ele saiu para encontrar Dragonite. Enquanto se preparava para sair, Naoki notou algo curioso. No campo gramado próximo, Alcremie estava ocupada usando seu creme mágico para decorar um forte efeito de Nakustaki. As decorações cremosas faziam as pilhas de sal parecerem gatos gigantes e brincalhões. Naoki observou divertido. Deve ser um movimento exclusivo do tipo fada, decorar, ele pensou. Nos jogos Pokémon, decorar é um movimento do tipo fada que aumenta o ataque e o ataque especial do parceiro em 2 estágios, tornando-se uma habilidade de suporte fantástica. Parecia que Alcremie realmente levou a sério as palavras de Naoki na noite passada. Depois de alguns instantes, Naoki sorriu e se virou para Dragonite. Certo, vamos para a casa da senhora Dantes. Au. Dragonite respondeu alegremente batendo as asas enquanto decolava, levando Naoki em direção à distante cidade de Kozagi. Capítulo 219. Incêndio florestal cidade de Kozagi. Dragonite pousou lentamente em frente a uma mansão aconchegante. Naoki pulou de suas costas, caminhou até a porta e bateu. Depois de um momento, Madame Dantes atendeu, com um sorriso gentil iluminando seu rosto. Ela ajustou os óculos de leitura e disse gentilmente, entre. Naoki assentiu e a seguiu para dentro. Enquanto caminhavam para a sala de estar, Madame Dantes disse, metade da lã que você me deu ontem já foi transformada em tecido. Nesse ritmo, devo terminar o resto em cerca de 2 dias. Isso significava que o projeto estaria concluído até 19 de agosto. Naoki não se opôs. A convite de Madame Dantes, ele e Dragonite sentaram-se no sofá. Dragonite, sendo bem grande, achou o sofá um pouco pequeno e desajeitado, então teve que se enrolar, abraçando o rabo para abrir espaço. Ao ver isso, Madame Dantes riu baixinho. Dragonite é tão adorável. Espere aqui um momento, que eu trago alguns petiscos para você. Dragonite parecia perfeitamente contente apesar de sua posição apertada, feliz por estar ali. Naoki sorriu educadamente. Obrigado, Madame Dantes. Não é nada, ela disse com um sorriso caloroso e foi para a cozinha. Enquanto Naoki esperava, ele começou a calcular mentalmente os custos de obter roupas personalizadas para Pokémon como Ciclizar. Logo, Madame Dantes retornou com uma xícara de chá para Naoki e um copo de suco de frutas vermelhas para Dragonite. Ela colocou o chá fumegante na frente de Naoki. Aqui está, Naoki. Então ela colocou o copo de suco diante de Dragonite. Este é para Dragonite. E aqui estão alguns biscoitos que eu fiz antes. Sirvam-se. Dragonite começou a mastigar alegremente os biscoitos com suas garras, claramente se sentindo em casa. Naoki não pôde deixar de perguntar. O Dragonite costuma agir assim quando está aqui? Entendendo a pergunta, Madame Dantes riu baixinho. Dragonite é muito bem comportado. Não se preocupe, eu estrago um pouco. Naoki sorriu sem jeito. Madame Dantes morava naquela pequena cidade com o marido, Urai, mas Naoki nunca ouvirá falar muito da família deles. A julgar pelo quanto ela adorava Dragonite, era evidente que ela adorava ter o grande dragão por perto. Naoki fez uma anotação mental para enviar mais guloseimas do rancho para ela. Decidiu não insistir no assunto e em vez disso voltou-se para o assunto em questão. Ele entregou as medidas que havia tirado de Ciclizar naquela manhã. Aqui estão as medidas de altura e cintura de Ciclizar. Madame Dantes olhou para eles e disse gentilmente, entendido. Vou fazer as roupas de acordo com essas medidas. Naoki perguntou, quanto devo pagar por isso? Madame Dantes ficou momentaneamente surpresa, mas depois sorriu e balançou a cabeça. Não precisa de dinheiro. Terei prazer em ajudar. Naoki protestou. Não posso continuar tirando vantagem da sua gentileza. É só um conjunto de roupas. Não pense nisso como se estivesse se aproveitando. Considere isso um presente meu para Ciclizar. A voz de Madame Dantes era gentil, mas firme. Naoki suspirou. Tudo bem, muito obrigado pela sua ajuda. Madame Dantes sorriu radiante. Assim está melhor. E sinceramente deveríamos estar lhe agradecendo. Se não fosse pelo leite Gogoat fresco que você nos forneceu, Urai não teria se recuperado tão rápido. Naoki estava prestes a dizer que ela havia pago pelo leite, mas então percebeu que apenas Madame Dantes estava presente. Onde está o senhor Urai hoje? Perguntou. Madame Dantes riu levemente. Ele? Ele ouviu falar de algumas barracas de leilão abrindo no mercado de Kozagi, vendendo todo tipo de item para tênis, e correu para conferir. Naoki sorriu. Entendo. Terminando o chá, Naoki se levantou. Agradeceu novamente a Madame Dantes e se despediu antes de voltar para fora com Dragonite e voar de volta para o rancho. Naoki não teve escolha. Como a senhora Dantes não aceitava dinheiro, ele só podia pedir a Dragonite que entregasse alguns presentes do rancho como forma de agradecimento. Olhando para as plantações, sal grosso, frutas vermelhas e leite fresco momo dispostos à sua frente, Dragonite pareceu confuso. Dragonite inclinou a cabeça, confuso. Naoki explicou com uma risada. Já que Madame Dantes não aceita nosso dinheiro, demonstraremos nossa gratidão com estes presentes. Se ela precisar de ajuda no futuro e nós a ajudarmos, tenho certeza de que ela nos agradecerá da mesma forma. Isso se chama relações humanas. Tão complicado. A cabeça de Dragonite girou tentando entender, mas depois de um momento, desistiu. Simplesmente recolheu os presentes nos braços e voou em direção à cidade. Calendário da Aliança ano 198, 18 de agosto, outono. Naquela manhã, Naoki dormia profundamente abraçando Palmote, quando foi subitamente acordado por um alarme alto. Naoki piscou grog enquanto tentava se livrar da sonolência. O som persistiu, ficando mais alto, vindo de algum lugar perto do rancho. Espere um minuto. Esse som.
É o alarme do corpo de bombeiros da cidade. Uma onda de pânico acordou Naoki completamente. Ele não era o único. Coraidon, que roncava pacificamente na cama, também sentiu que algo estava errado. Levantou-se, foi até a janela e olhou para fora com uma expressão séria no rosto. O céu noturno estava banhado por um brilho avermelhado. Naoki correu rapidamente para a janela e ofegou. Ao longe, chamas ardiam intensamente na montanha, iluminando o céu. Ah, não! O que a oficial Jenny temia finalmente aconteceu. Houve um incêndio na montanha de trás. Nesta época do ano, com a queda das folhas de outono, galhos mortos e folhas secas se espalhavam pelo chão como gravetos. Um incêndio nessas condições poderia facilmente sair do controle. Precisamos ajudar. Naoki vestiu rapidamente algumas roupas e correu para a sala de estar, onde Coraidon já o aguardava, alerta e pronto. Ele olhou para Ciclizar e Alcremie, que haviam acordado assustados. Vocês dois, fiquem aqui e descansem, Naoki instruiu gentilmente, antes de correr para fora com Coraidon e Palmot logo atrás. Nesse momento, ele viu a policial Jenny passando em alta velocidade em sua motocicleta policial com seu confiável Gravlit, indo em direção ao fogo. Ao avistar as luzes acesas no rancho, a policial Jenny fez o retorno e parou ao lado de Naoki. Seu rosto estava sério quando ela gritou: Naoki, a colina está pegando fogo. É perigoso aqui. O fogo pode se espalhar para o rancho. Você precisa evacuar agora. Gravlit latiu urgentemente ao lado dela. Arf, arf. Mas Naoki balançou a cabeça com firmeza. Não posso ir embora. Este rancho é meu lar. É onde eu e meus Pokémon trabalhamos tanto. Tenho que protegê-lo. Onde está Dragonite? Naoki gritou, e logo Dragonite voou da grama. Dragonite, ainda grogue por ter sido acordado, chegou ao lado de Naoki um pouco atordoado. Mas quando viu a expressão séria no rosto de Naoki, rapidamente se pôs em posição de sentido. Você vê aquilo? Naoki apontou para a montanha, onde chamas ardiam no céu. Dragonite virou a cabeça e viu o brilho vermelho iluminando o céu. O dragão inteiro acordou imediatamente. Naoki rapidamente deu instruções. Por favor, usem a dança da chuva. Façam chover por aqui como da última vez. Dragonite, sentindo a urgência na voz de Naoki, assentiu firmemente antes de partir em direção à montanha. A senhorita Jenny, que observava, ficou momentaneamente surpresa com o que viu, mas logo se recompôs. Se quiser ajudar, siga-me, disse ela com determinação. Naoki assentiu montando em Coraidon, e juntos seguiram a senhorita Jenny em direção à montanha. Ao chegarem, Naoki pôde ver que muitos humanos e Pokémon já haviam se reunido ao pé da montanha. A situação era terrível, e as chamas se espalhavam por toda parte. Um bombeiro correu até o capitão com a voz cheia de preocupação. Não adianta. O fogo está muito grande. Nossos Pokémon do tipo água só conseguem cobrir uma pequena área com a dança da chuva. Não é o suficiente para apagar o fogo completamente. A expressão do capitão era sombria, mas ele permaneceu calmo enquanto dava uma ordem. Estabeleçam uma zona de isolamento ao redor da montanha para evitar que o fogo se espalhe para os campos abaixo. Nesse momento, outro bombeiro correu até nós. Senhor, nosso helicóptero avistou um grupo de Pokémon presos no coração do fogo. Eles estão trabalhando juntos para combater as chamas. O rosto do capitão se contraiu de preocupação. Precisamos organizar uma equipe de resgate imediatamente. Sim, senhor, respondeu o bombeiro antes de sair correndo para transmitir as ordens. Naquele momento, grandes nuvens escuras começaram a se formar no céu noturno. Sob a luz da fogueira, as nuvens sombrias eram nítidas e claras. Então, com o estrondo ensurdecedor de trovão, começou a chover. Enormes gotas de chuva, do tamanho de um feijão, caíam sobre a terra em chamas abaixo. Os bombeiros olharam para cima, admirados e aliviados. Estava chovendo. Naoki deu um suspiro de alívio. Graças a Deus chegamos a tempo. A chuva se intensificou, transformando-se rapidamente em um aguaceiro. À medida que a chuva fria encontrava o fogo intenso, a montanha ao fundo se encheu do som crepitante do fogo lutando contra a chuva torrencial. As chamas não se espalharam mais e gradualmente começaram a diminuir sob a chuva implacável. Logo, o fogo foi reduzido a brasas, e o que antes era uma labareda intensa agora eram apenas cinzas fumegantes cobrindo a terra carbonizada. Todos se amontoaram sob o galpão do caminhão de bombeiros, observando a chuva cair lá fora. Naoki, junto com Coraidon, juntou-se à senhorita Jenny e aos outros bombeiros. Alguns bombeiros, tomados pela emoção, murmuraram entre lágrimas de alívio. Acabou. Graças a Deus, acabou. A senhorita Jenny, no entanto, permaneceu composta, examinando a área enquanto perguntava: qual é a situação atual? A expressão tensa do capitão bombeiro suavizou-se um pouco. As vítimas ainda são desconhecidas. Teremos que esperar até que o fogo esteja completamente extinto para avaliar a situação. A senhorita Jenny perguntou: sabemos o que causou o incêndio? O capitão bombeiro suspirou. Um treinador acampado na montanha dos fundos esqueceu de apagar a fogueira antes de descansar. Quando acordou, o fogo já havia se espalhado. Rapidamente montado em seus Pokémon voadores, eles entraram em contato com os bombeiros. Ao ouvir isso, o rosto da senhorita Jenny escureceu. Exatamente como ela temia, esse tipo de negligência havia causado o desastre. Naquele momento, uma voz surpresa ecoou de repente no fone de ouvido do capitão. O bombeiro de meia-idade, com os olhos vermelhos de cansaço, pensou que se tratava de outra emergência. Imediatamente franziu a testa e gritou: relatem a situação. É Dragonite. Lá no céu, o bombeiro que pilotava um helicóptero para lançar bombas d'água observava em choque a cena abaixo. Em meio ao céu noturno e à chuva forte, um poderoso e majestoso Dragonite voava acima, observando tudo com calma e autoridade. O Dragonite bateu suas asas, criando rajadas poderosas de vento que transformaram a chuva que caía em uma tempestade, direcionando-a para as chamas que ainda ardiam. O bombeiro juntou as peças rapidamente.
Não era uma tempestade aleatória. A chuva e os ventos estavam sendo controlados por este Dragonite. Maravilhado, ele relatou, é um Dragonite. Está controlando a tempestade e guiando-a para extinguir o fogo. Também está criando ventos para controlar a direção da chuva. Uau! Que Dragonite poderoso! O que? O capitão dos bombeiros no chão ficou surpreso, seu rosto cheio de espanto. Um Dragonite? De onde surgiu um Dragonite? Não, espere, como um Dragonite poderia ter um poder tão imenso? Um Dragonite pode realmente invocar uma chuva torrencial dessa magnitude? A senhorita Jenny também ficou surpresa ao ouvir o relato. Ela se virou para olhar para Naoki, que estava parado em silêncio por perto. Naoki? Perguntou a senhorita Jenny hesitante. É o seu Dragonite? Naoki assentiu levemente. Sim, é isso. Os olhos da senhorita Jenny se arregalaram. Isso significa que foi Naoki quem apagou o fogo. Ao ouvir a conversa, todos os bombeiros que estavam por perto ficaram atordoados. Um deles gaguejou, incrédulo. Espere, esse Dragonite é realmente seu Pokémon? Naoki, parecendo um pouco envergonhado, respondeu. É isso mesmo. Outro bombeiro, reconhecendo-o, interrompeu. Espere um minuto, eu te conheço. Você é o Naoki, do Rancho Naoki. Você não é fazendeiro? Como você tem um Pokémon tão poderoso? Naoki. Como ele deveria responder isso? Ele sabia muito bem que, aos olhos da maioria das pessoas, um fazendeiro era apenas um fazendeiro humilde e comum. E, para ser justo, ele conseguia entender por que as pessoas poderiam ficar chocadas. É como ouvir que um agricultor que cultiva plantações de repente começou a fabricar máquinas de alta tecnologia com as próprias mãos. Ei, cuidado com o que diz. O capitão bombeiro foi o primeiro a se recuperar. Ele lançou um olhar furioso para o bombeiro que perguntou, depois se virou para Naoki. Com um sorriso largo, deu um tapinha no ombro de Naoki com a mão grande e firme e disse. Muito bem, Naoki. Em nome do Corpo de Bombeiros da cidade de Kozagi, quero expressar nossos sinceros agradecimentos. A senhorita Jenny, ao lado deles, também parecia visivelmente aliviada. Ela cumprimentou Naoki com seriedade e disse, gostaria de agradecer em nome da delegacia também. É tudo graças a você, Naoki. Foi só um pequeno favor, respondeu Naoki modestamente, balançando a cabeça. Naquele momento, a senhorita Joy, responsável pelas operações de resgate, chegou com seu Chansey a reboque. Eles saltaram do veículo e correram para debaixo do abrigo para escapar da chuva. Qual é a situação? Ela perguntou, parecendo ansiosa. A senhorita Jenny respondeu. A chuva enfraqueceu significativamente o fogo, mas ainda não temos certeza sobre os ferimentos nos Pokémon selvagens. Ainda há muito trabalho a ser feito. Entendo. O comportamento gentil habitual da senhorita Joy se transformou em uma de profunda preocupação. Naoki silenciosamente se afastou, observando as expressões de todos ao seu redor. Embora o fogo estivesse sob controle, não havia alívio. Ninguém sorria. O motivo era simples. Apagar o fogo era apenas o começo. O verdadeiro desafio estava por vir, a recuperação após o incêndio. Com a aproximação do inverno, as árvores e plantas queimadas pelas chamas não teriam tempo de crescer novamente em apenas alguns meses. E com tantos Pokémon selvagens vivendo nas montanhas, mesmo que sobrevivessem ao fogo, como sobreviveriam ao inverno rigoroso sem comida? Estava claro para todos que o ecossistema da montanha da cidade de Kozagi estava em perigo. Naoki sentiu uma pontada de desamparo. Mas então, uma ideia lhe ocorreu. Não, talvez não fosse impossível, afinal. Se ele pudesse convidar o rei das colheitas abundantes, então o ecossistema danificado poderia ser restaurado. Além disso, a presença do rei também poderia inspirar fé e esperança tanto nos humanos quanto nos Pokémon da cidade. A terra poderia prosperar novamente mais rápido do que qualquer um imaginava. Capítulo 220. Resgate. Senhor Naoki, por que o senhor está aqui? Nesse momento, a enfermeira Joy notou Naoki e seu Pokémon Koraidon parados por perto. A enfermeira Joy reconheceu Naoki porque seu rancho era bastante famoso naquela cidade costeira, e ela já o havia visitado para verificar a saúde de seu Gogoat. Depois de algumas visitas, ela passou a conhecer muito bem o jovem fazendeiro gentil e bondoso. Naoki explicou, o rancho fica perto e eu vim ajudar. O alto e forte capitão bombeiro acrescentou, foi tudo graças ao Naoki que o fogo foi controlado tão rapidamente. A enfermeira Joy parecia confusa. Depois que a policial Jenny deu uma rápida explicação, os olhos de Joy se arregalaram de surpresa. Ah, o Sr. Naoki era realmente um treinador tão incrível? Esse pensamento passou pela mente de Joy. Ela ficou surpresa no início, mas então se lembrou do poderoso Gogoat que tinha visto no rancho de Naoki, cheio de energia do tipo grama, e de repente isso não parecia mais tão absurdo. Após uma breve saudação, o foco de todos voltou-se para a montanha, ainda envolta em chuva. A policial Jenny franziu a testa, sua expressão séria a fez parecer ainda mais determinada. O capitão dos bombeiros e sua equipe também estavam preocupados, observando e esperando o fogo ser completamente extinto para que pudessem começar as operações de resgate. A enfermeira Joy juntou as mãos e rezou suavemente. Espero que os Pokémon que vivem na montanha estejam seguros. Levaria algum tempo para que a chuva apagasse completamente as chamas. Todos, visivelmente cansados, se reuniram sob um abrigo para descansar. Naoki sentou-se ao lado de Koraidon, olhando para frente, absorvendo a cena dos esforços de combate a incêndios deste mundo. Como ele esperava, o corpo de bombeiros aqui era composto por humanos e Pokémon do tipo aquático. Entre os Pokémon que ele viu estavam o conhecido Golduck, Politoed, o fofo, mas poderoso Swampert, e o sereno Slowbro. Naoki até avistou um rosto familiar. Quaquaval, um Pokémon que costumava visitar sua taverna para tomar uma boa bebida. A policial Jenny estava por perto e, percebendo a curiosidade de Naoki, explicou, alguns desses Pokémon já foram selvagens. Depois de serem resgatados pelos bombeiros, eles ficaram para trás para ajudar. Naoki assentiu e então mudou a conversa para os próximos passos nos esforços de resgate.
Quando a chuva parar, você vai resgatar os Pokémon selvagens, certo? A policial Jenny suspirou. Com um incêndio dessa magnitude, os Pokémon sozinhos não conseguirão se recuperar rapidamente. A floresta levará tempo para se recuperar, e os Pokémon precisarão da nossa ajuda. Naoki estava pensando em mencionar o rei das colheitas abundantes, mas não tinha certeza se conseguiria invocar o Pokémon lendário. Em vez disso, mudou de assunto. Tenho muitas frutas vermelhas armazenadas no meu rancho. Se as equipes de resgate precisarem de suprimentos extras, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Em situações como essa, ajudar no que podia era o mínimo que ele podia fazer. A oficial Jenny piscou surpresa e depois sorriu calorosamente. Obrigada, Naoki. Você já ajudou muito. A Liga Paldia enviará suprimentos de emergência, e eu não ficaria surpresa se a própria campeã Geeta viesse supervisionar tudo. Naoki notou um toque de admiração no tom de Jenny. Parecia que a campeã Geeta era muito amada pelo povo de Paldia. Naquele momento, o Gravlit da oficial Jenny soltou um gemido triste. Naoki olhou para o pobre Gravlit, encharcado pela chuva, com as patas enlameadas e a expressão abatida. Estava sentado miseravelmente ao lado da oficial Jenny, olhando para o pelo sujo. Naoki não conseguiu conter o riso e ofereceu algum conforto. Não se preocupe, quando tudo isso acabar, você pode se limpar. Gravlit se animou com as palavras gentis de Naoki, abanando o rabo alegremente. Au au. Jenny, um pouco surpresa, disse. Parece que ele gosta de você. Naoki sorriu pensativo. Talvez seja porque uma vez eu lhe dei suco e leite quando vi. Gravlit continuou abanando o rabo com entusiasmo. Au au. Observando a cena, Naoki sentiu uma pontada de desejo no coração. Ele realmente queria um Gravlit quentinho e peludo para si. Mas parecia que a linha Gravlit estava associada principalmente à família Jenny. Neste mundo, Gravlit e Arcanine eram os símbolos da família Jenny, e quase todos os oficiais Jenny tinham um como parceiro. Monopólio? Naoki achava que não. Ele nunca tinha ouvido falar de nenhuma lei proibindo treinadores de terem seu próprio Gravlit. De fato, alguns treinadores viajantes tinham Pokémon como Gravlit ou Olduon. Afinal, nenhuma família poderia monopolizar uma espécie de Pokémon. Basta olhar para a família Dragonite. Havia muitos Dragonites pelo mundo, e eles não estavam todos ligados a uma única família. Talvez tenha sido a natureza leal, corajosa e inteligente de Gravlit que o tornou perfeito para o trabalho policial. O olhar penetrante da policial Jenny captou a expressão pensativa de Naoki. A policial Jenny percebeu que Naoki estava olhando para ela, então ela se virou e perguntou: qual é o problema? Naoki piscou, finalmente percebendo que estava encarando. Parece que todas as oficiais Jennys do mundo são exatamente iguais. Ao ouvir isso, a policial Jenny não conseguiu conter o riso. É verdade. A família Jenny é mágica. Todas as meninas que nascem na nossa família são parecidas comigo. Talvez seja porque nossos genes são exatamente os mesmos. O mesmo acontece com a família Joy. Naoki olhou para a senhorita Joy, que estava ocupada cuidando dos Pokémon ali perto. A policial Jenny continuou. Mas não é exatamente a mesma coisa em todos os lugares. Algumas Jennys e Joys que vivem em regiões tropicais têm tons de pele mais escuros. Isso pode ser devido a fatores ambientais. Isso é realmente incrível, disse Naoki, concordando. A expressão da policial Jenny se suavizou, mas ela parecia um pouco melancólica. Sinceramente, se eu tivesse escolha, não gostaria de me parecer exatamente com meus parentes. Estranhos nunca conseguem nos diferenciar. Naoki. Suas palavras fizeram Naoki lembrar de Brock do anime, como ele conseguia distinguir facilmente entre Joy e Jenny sem nenhuma dificuldade. Com o passar do tempo, o fogo que consumia a montanha de trás finalmente diminuiu. A chuva torrencial, graças à dança da chuva de Dragonite, fez seu trabalho, e o céu gradualmente começou a clarear com os primeiros raios do amanhecer. No brilho da manhã, Dragonite desceu lentamente do céu, pousando ao lado de Naoki. Quando os bombeiros viram Dragonite pousar, seus olhos brilharam de admiração. Aquele Dragonite, foi ele que apagou o fogo, certo? Que Pokémon poderoso! É o grande benfeitor da cidade de Kozagi. Temos que agradecê-lo. Até os Pokémon do tipo água se reuniram ao redor, olhando para Dragonite com respeito. O capitão, em nome de todo o corpo de bombeiros, aproximou-se de Dragonite e saudou-o solenemente. Obrigado pelo seu trabalho árduo, Dragonite. Agradecemos muito a sua ajuda desta vez. Diante de tantos olhares gratos e de admiração, Dragonite pareceu satisfeito, mas um pouco envergonhado. Au, ó! Dragonite latiu 2 vezes para todos. O capitão dos bombeiros, um pouco confuso, virou-se para Naoki em busca de esclarecimentos. Naoki sorriu calorosamente e explicou. Dragonite está dizendo que está apenas fazendo seu trabalho. Faz parte da vida aqui também. Voou! Dragonite assentiu entusiasticamente. Ao ver isso, o rosto do durão-chefe dos bombeiros se suavizou de admiração. Bom, Dragonite. Mas não importa o que aconteça, ainda precisamos agradecer. Ai, Dragonite respondeu alegremente. Mas agora não era hora para conversa fiada. O fogo havia se apagado, deixando para trás um rastro de devastação. A montanha outrora verdejante e exuberante agora estava reduzida a cinzas pretas, com grandes árvores queimadas até virarem carvão. Os bombeiros imediatamente voltaram a trabalhar. Junto com a oficial Jenny e a senhorita Joy, eles organizaram uma equipe para procurar por qualquer Pokémon sobrevivente na montanha. Naoki ficou com Dragonite por um tempo, observando. Logo viu um Pokémon sendo carregado em uma maca e correu para a ambulância da senhorita Joy para atendimento de emergência. Ao ver isso, tanto humanos quanto Pokémon ficaram com expressões sérias. Naoki suspirou e se virou para Koraidon e Dragonite. Vamos! Eles não podiam fazer muito mais ali, e sair tão abruptamente mais cedo deve ter preocupado os Pokémon no rancho. Com Koraidon e Dragonite ao seu lado, Naoki correu de volta para o rancho. Com certeza, quando chegaram, encontraram Ciclizar, os Butler Indeedes e Glaceon esperando ansiosamente. Naoki rapidamente se adiantou para tranquilizá-los.
Está tudo bem, não se preocupem. O Pokémon deu um suspiro de alívio. Naoki afagou suas cabeças, uma por uma, e estava prestes a mandá-los descansar novamente quando, de repente, Palmote veio voando em pânico em sua direção, à distância. Palmote apontou na direção do galinheiro, dizendo freneticamente, Pamo, Pamo. Naoki ficou confuso por um momento. O que houve? Como Naoki não havia comido nenhuma semente tradutora, ele não conseguia entender completamente o que Palmote estava dizendo. Mas, ao ver o alarme no rosto de Palmote, Naoki se perguntou, seria uma doninha, ou algo teria acontecido com as galinhas? Palmote puxou o braço de Naoki, pedindo para ele vir dar uma olhada. Percebendo que algo estava definitivamente errado, Naoki seguiu Palmote, levando um grupo de Pokémon com ele em direção ao galinheiro. Em frente ao galinheiro passava um rio que cortava o pasto. Nesse momento, Naoki percebeu algo sendo arrastado rio abaixo, vindo do curso superior do rio. Ele apertou os olhos para ver o que era. Para seu choque, não eram detritos, era um grupo de Pokémon sujos e aflitos. Pareciam em pânico, debatendo-se na água enquanto tentavam se manter à tona. Vendo isso, Naoki agiu rápido. Ele chamou os irmãos Indeedee por ajuda. Os dois assentiram rapidamente, deram um passo à frente até a beira do rio e levantaram as mãos. Um brilho azul suave surgiu em seus olhos. Antes que o grupo de Pokémon fosse levado pela correnteza, um poder sobrenatural envolveu seus corpos, tirando-os do rio bem a tempo. Uma vez em segurança na praia, os Pokémon tossiram violentamente, cuspindo a água que haviam engolido. O mais jovem Indeedee deu um tapinha gentil nas costas do gordinho Mincino, tentando confortá-lo. Naoki estava por perto, examinando o grupo de Pokémon. Além do Mincino, havia outros 5 Pokémon, um Bellibolt, um Smeargle, um Tinkatuf, um Archen e um par de Tandemaus. Cada Pokémon parecia exausto, com marcas de queimaduras cobrindo seus corpos e seus pelos ou peles sujos de cinzas e fuligem. Estava claro que eles escaparam por pouco do incêndio. Talvez eles tenham tentado se esconder no rio para escapar das chamas, mas foram arrastados rio abaixo pela forte correnteza. Após uma breve pausa, Naoki se virou para o irmão Indeedee e disse, você poderia pegar um remédio para queimadura? Ai, respondeu Indeedee calmamente, assentindo enquanto corria de volta para casa. Ele retornou logo em seguida, carregando vários frascos de spray para tratamento de queimaduras do kit de primeiros socorros. Naoki se aproximou primeiro do cauteloso Smeargle. Não se preocupe, estou aqui para ajudar. Você está ferido e eu quero te curar, disse ele suavemente, acenando com um frasco de remédio para queimaduras na frente dele. Smeargle, percebendo a sinceridade na voz de Naoki, baixou a guarda. Naoki gentilmente borrifou o remédio para queimaduras no corpo do animal antes de ir até o gordinho Bellibolt. Ao contrário de Smeargle, Bellibolt ainda estava visivelmente abalado. Seu corpo tremia levemente e à medida que Naoki se aproximava, ele se encolheu de medo. De repente, faíscas elétricas crepitaram das bolsas elétricas em sua barriga, envolvendo-o em um escudo de energia. Naoki se agachou e falou calmamente, Bellibolt, não tenha medo. Você está seguro agora. Não há perigo aqui. Entretanto, Bellibolt permaneceu tenso, seu corpo tremendo enquanto a eletricidade crepitava ainda mais intensamente. Vendo isso, Naoki hesitou, sem saber como abordar o Pokémon assustado sem levar um choque. Naquele momento, Palmote deu um passo à frente, ansioso para ajudar. Ele deu um tapinha confiante no peito, voou até Bellibolt e descarregou uma corrente suave das bolsas elétricas em suas bochechas. Quando a eletricidade de Palmote encontrou a de Bellibolt, o ar se encheu com um som crepitante. Naoki observou surpreso, mas logo entendeu o que estava acontecendo. Era assim que os Pokémon do tipo elétrico costumavam se comunicar, através da troca de correntes elétricas. Era a maneira deles de oferecer conforto e amizade. Com certeza, o corpo tenso de Bellibolt começou a relaxar sob a influência calmante de Palmote. Sua forma curvada se esticou e ele observou cautelosamente os arredores com seus grandes olhos amarelos. Naoki sorriu calorosamente para o Pokémon agora relaxado. Pronto, relaxe. Vou tratar dos seus ferimentos agora. Desta vez, o Bellibolt não resistiu, e Naoki conseguiu tratar com sucesso as queimaduras em seu corpo. O terceiro Pokémon foi o Archen, que inclinou a cabeça e tinha uma expressão boba. Naoki pensou que seria mais fácil se aproximar de um Archen com aparência tão boba, mas antes que ele pudesse chegar perto, o Archen bateu as asas e voou para longe, desaparecendo rapidamente de vista. Naoki, Sem outras opções, ele decidiu continuar tratando os Pokémon restantes. O Mincino já havia convivido com humanos antes e era relativamente amigável, então não era tão cauteloso quanto o Bellibolt. O tratamento ocorreu sem problemas, embora Naoki tenha notado que a maior parte do pelo de Mincino havia sido queimada, deixando-o com uma aparência bem careca, o que foi uma pena para um Pokémon tão fofo. Em seguida vieram os Tandemaus, 2 camundongos brancos e de orelhas grandes. O menor se escondeu atrás do maior e não apresentava muitos ferimentos visíveis. O maior, porém, teve queimaduras mais graves. Ambos olhavam para os humanos e os outros Pokémon ao redor com olhos tímidos. Percebendo o medo deles, Naoki se agachou e estendeu as mãos gentilmente, tentando parecer o menos ameaçador possível. Não tenham medo. Estou aqui para ajudar. Os Tandemaus, depois de verem Naoki ajudar os outros Pokémon, hesitaram, mas acabaram se olhando e cautelosamente deram um passo à frente. Naoki borrifou delicadamente o remédio para queimaduras nas costas do camundongo maior e sorriu. Você é um parceiro tão confiável. Os 2 ratos guincharam em resposta.
Tudo bem, está tudo pronto, disse Naoki, dando-lhes um tapinha gentil antes de se virar para o próximo Pokémon, o Tinkatuf. Ao contrário do Tinkatuf que empunhava o martelo que ele tinha em mente, este pequeno Tinkatuf não tinha seu martelo característico. Se o havia perdido durante a fuga ou simplesmente não tivera tempo de forjar um ainda, Naoki não sabia dizer. Nesse momento, o Tinkatuf estava tentando ao máximo olhar para Naoki. Naoki sorriu calorosamente e estava prestes a cumprimentá-lo quando, para sua surpresa, o Tinkatuf de repente caiu no chão, ficando inconsciente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.